Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Laudelino, que gentilmente aceitou o nosso convite. E antes de começarmos a nossa conversa, vamos aos patrocinadores, né? Temos aí a nossa editora Caravelas, lançamos 2 títulos sobre a Revolução Francesa. Mês que vem nós vamos lançar sobre a Guerra Fria. Você que não sabe inglês está perdendo tempo, faça logo o curso BWay do Jonas Bressan. O nosso parceiro aí, o Bruno, lá de Santa Catarina, sempre tem excelentes vinhos lá no Florence Vinhos. Acho que a Domus Áurea não. Não, acho que não. E a nossa escola Caravelas, com as matrículas sempre abertas. Você que está interessado em aprender a verdadeira história e fugir das linhas marxistas e outras linhas erradas de pensamento lá, Escola Caravelas. Maravilha. Muito bom, Laudelino, obrigado aí. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Agradeço. Só patrocinador top, né? Você viu? Alto nível. Falta tabaco, cerveja e acabou. Só alto nível. Parabéns aí. Parabéns pelo programa. Eu sou também um ouvinte regular daqui do programa, adoro. E é tão difícil hoje você encontrar no YouTube, né? Alguma coisa que tenha... Não que apenas ocupe o seu tempo. Tem gente que vai para a internet para ocupar o tempo, não, mas a gente quer conteúdo, algo que você, ao terminar de assistir, fique algo em você. E nos seus podcasts isso tem sido uma constante, os assuntos variados. Então, parabéns aí pelo trabalho. Eu sei que dá trabalho. Dá bastante, obrigado. Parabéns aí. Obrigado. Parabéns. Muito bem, aqui nos bastidores a gente estava falando que você está se especializando nas pequenas histórias, Isso. Aquelas que ninguém conta, Maravilha. Que ficam esquecidas. Maravilha. Para quem não me conhece, Laudelino de Oliveira Lima, eu sou oficial da Reserva do Exército, turma de 91 Cavalaria, sou um profissional de tecnologia, trabalhei 37 anos na área de TI. Durante 24 anos eu estudei, sabe o quê? Urnas eletrônicas. Mas era um estudo todo no sentido técnico, né? De como é que migrou de uma geração para outra. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com isso, né? É a solução em si, procedimentos, como que aquilo garante que ao final você tenha alguma coisa que seja confiável. Então é mais nesse sentido. Embora nem isso a gente consegue falar hoje direito. Hoje não impressionante. Podemos. Tema proibido. Sou barista também, já tive cafeteria. Que bom. Já trabalhei também na Voz do Brasil. Você acredita? Na Voz do Brasil, na rádio. Lá dando apoio para eles também. Trabalhei já na Peugeot Citroën como coordenador nacional de sistema do braço logístico. Já trabalhei no Sistema Financeiro Nacional, em banco. O que a gente não faz para pagar boleto, né? É impressionante. É boleto. Então, e não pagar tributo também, né? Temos que trabalhar para pagar tributo. Impostos, né? e boletos. Então, isso é tudo pretexto para pagar boleto. E nesse caminho aí, eu tive a oportunidade, recebi um convite certa vez para escrever um livro. E aí tem uma história interessante, eu acho que vale a pena dar uma passada rapidinha. Eu entrei num grupo no Facebook, no extinto Facebook, né? Não sei nem se existe ainda. Não, existe ainda. Existe ainda, né? Tá meio largado. Tinha um grupo lá que estava ajudando um rapaz que eles encontraram numa favela aqui de São Paulo, porque ele estava com a perna cheia de ferida. Sabe esses grupos que surgem assim, vamos ajudar fulano? E o cara era um venezuelano, engenheiro, que veio para cá tentar a vida para trazer a família, deu tudo errado. E o cara caiu naquela espiral ali, estava lá numa favela, jogada num canto, não tinha nem teto. Esse grupo foi lá entregar marmita e encontrou ele naquela situação e falou, cara, vamos ajudar, já está aqui ajudando todo mundo. Esse aqui tá pior do que todo mundo. Vamos ajudar primeiro para curar essas bicheiras na perna, esses problemas, depois de arrumar um tetinho aqui. O pessoal conseguiu ajudá-lo, pegou um cantinho lá, fez umas paredes, fez uma coisa mínima para ele ali. Ok, aí esse grupo continuou, existe até hoje esse grupo e tal. Um belo dia, um cara do grupo falou assim, estou procurando um autor nacional, alguém conhece alguém que queira publicar um livro, que seja um autor nacional e tal? Eu falei, eu tô aqui, eu já tinha escrito por 18 anos o Submundo Hacker, que está ali, que é um livro que quando eu trabalhei no estado do Rio, eu trabalhei no governo do Rio de Janeiro, a gente tinha que implantar sistemas lá, sem ter dinheiro, né? Essas coisas públicas. Difícil, hein? A gente vai para software livre. Para software livre eu fui para o submundo do Linux. E conheci lá um monte de figura, altas histórias, e ia escutando e escrevendo.
Então, durante 18 anos, eu fui guardando coisas, escrevendo, apurando, depurando. E você aprende, estuda tal. Voltava nesse livro, eu não ia publicar. Por isso que ele levou 18 anos para escrever, porque ele não ia ser publicado. Era o meu cantinho lá, onde eu ficava lá treinando, escrevendo. Ah, li um livro do Tolkien, maravilhoso aqui. E se eu reescrevesse tal capítulo como se fosse o Tolkien, como seria? Aí tu fica fazendo esse exercício. E tinha o Submundo, entreguei para a editora publicou. Porque eu não sabia que dentro do grupo de ajuda tinha o dono da editora Faro, estava lá. Aí é um recado, uma missão que eu falo para todo mundo. Tem oportunidade de ajudar alguém? Cara, ajude sem esperar nada em troca, tá? Que é a diferença de caridade para filantropia. Caridade, você faz, a mão esquerda não precisa saber o que a direita está fazendo, acabou. Filantropia o cara faz, divulga, debita no imposto de renda, faz aquele salseiro todo para dizer que ele é um gostosão. No final vira investimento a filantropia, né? É filantropia. Então faça caridade. Tem esses resultados que a gente nem imagina, que foi o lançamento do Submundo e depois do Livro da Sorte, que é um livro infantil virtuoso para as crianças, que foi um desafio que a editora colocou também. Então eu acabei enveredando para o mundo da literatura, né? Eu escrevi durante muito tempo muitos manuais técnicos, sempre li muito. Só de Segunda Guerra em casa tem mais de 300 livros de Segunda Guerra, sempre gostei muito de ler. Então isso você vai se encharcando dessas histórias. E eu fui descobrir no meio do caminho que eu era capaz de contar essas histórias, porque estava dentro da minha rotina ler muito, estudar muito, pesquisar muito história. E as pessoas escutavam e falavam assim, conte mais. Pô, peraí, você tá sabendo de tal isso, tal aquilo, tal aquele outro. E eu naturalmente fui encontrando esse caminho de história. E hoje eu tenho um canal no YouTube, Laudelino RJ, que eu comento história e notícias, boto uma cara de palhaço lá, porque tem notícia que você tem que se vestir de palhaço para você comentar, porque quem escreveu acha que a gente é palhaço. Aí eu faço isso numa brincadeira, pior que deu super certo. Tá dando super certo. E tá crescendo bastante o canal. E a partir daí, foi aquele combustível a mais para que eu entrasse cada vez mais no estudo das pequenas histórias. O que são as pequenas histórias? Você tem a história natural que todo mundo já conhece, descobrimento do Brasil. Ok, bacana, legal. Aí eu quero saber o seguinte, quem estava com ele, quem eram os outros navegadores, para onde que eles estavam indo, o que eles fizeram, quando eles saíram dali. E as histórias que tem depois do descobrimento, que Vasco da Gama vai para as Índias, aí tem um navegador que se desgarra dele, aí que vai descobrir lá um canto da Ásia, o outro vai e consegue capturar um navio com 2 elefantes. Aí você fica assim, não, essa história tá mais interessante do que Cabral. Né? Até quando você entra na história de Cabral e você vê, peraí, grão-mestre da Ordem de Cristo, o cara lá do Castelo de Tomar, ele tem muito mais histórias do que quando a gente recebe e fala assim, não, era um navegador. Não é um navegador. Ele era um cientista, era um matemático, ele era toda a formação dele como da Ordem de Cristo, toda a formação religiosa. O cara é um cavaleiro Jedi, que jogaram ele na direção do Brasil. Então, isso é outra história que está associada ao descobrimento. E por aí vai. Todo ponto que você pega da história do Brasil tem sempre alguma coisinha muito mais interessante que a grande história. E quando você conta essas que eu chamo de pequenas histórias, não porque elas sejam pequenas, é porque elas estão só numa escala ali, né? Tem a história grande que está lá nos livros, todo mundo conhece. Eu falo que é pequena história porque ela está aqui num mundo mais de pé no chão, onde nós estaríamos se nós estivéssemos naquela história. Não seríamos aqueles protagonistas lá do alto, seríamos o pessoal da pequena história ali do chão de fábrica. Eu gosto da história de chão de fábrica. Ela é muito interessante porque ela conecta a gente com as pessoas comuns, que tem um tremendo de um sacrifício, tá lá, às vezes maior até que o sacrifício dos grandes personagens ali. E o próprio Tolkien fala através do Gandalf que a história do mundo nada muda, tudo se repete, os grandes estão sempre olhando adiante, enquanto os pequenos é que giram a roda do mundo, né? Ele fala isso pro Frodo num determinado momento lá, que é só uma transferência de sabedoria do autor naquele momento. Então essas são as melhores histórias, que são as pequenas histórias, e vamos contar várias aqui hoje. Ótimo, né? Vamos lá. Qual que é a sua... Não vamos começar com a preferida. Preferida a gente deixa para depois. Vamos começar pela ordem do tempo, então. Beleza. Bom,
Estamos lançando o quadrinho, né? Já teve o crowdfunding, já foi aprovado e tal, que é o do Pedro I, que a gente está contando a história do Brasil de uma maneira bem mais completa. Nós conseguimos a parceria com o Joy Bennett, que é o melhor desenhista do mundo na atualidade. Foi indicado 3 vezes ao Will Eisner, trabalhou 30 anos no mercado americano, Marvel, DC. É um cara completo, que é uma atração em todo evento que ele vai. E esse cara sofreu um cancelamento nos Estados Unidos, saiu do mercado americano, veio para o mercado brasileiro e a gente acabou se conhecendo. E ele entrou nesse projeto com a gente, Pedro I, entrou num projeto com uma editora americana, que ele voltou para o mercado americano, que eles pediram para ele desenhar a fundação dos Estados Unidos, a história dos Found Fathers. Aí ele levou toda aquela técnica que ele tinha de 30 anos de mercado top americano, de quadrinho, para contar a história dos Estados Unidos. Fez toda a história de fundação dos Estados Unidos. E quando entrou com a gente na história do Brasil, ele falou assim, o Joey, né? Cara, eu acho que eu encontrei significado na minha vida. Porque eu tava de saco cheio de desenhar o homem verde com a cueca por cima da calça, pulando. E eu tinha toda... Ele não é cristão, né? Ele fala, eu tinha toda a preocupação de... Chego lá no céu, o papai do céu pergunta assim, meu filho, o que você fez com os dons que eu te dei? Ele fala, pô, eu fiz o homem verde pulando. Ele falava assim, ele falou, eu tava preocupado com isso. Ele falou, não, agora eu encontrei um propósito. Porque eu tô contando história americana, tô contando história brasileira de uma maneira virtuosa, de uma maneira que emociona e de uma maneira que nunca foi contada. É o que a gente está fazendo. E o quadrinho começa em 1755, no terremoto de Lisboa. O que tem de interessante no terremoto de Lisboa? Que a gente sabe, assim, a grosso modo, sabe que teve o terremoto, né, e destruiu a cidade, acabou a história. No livro, se tiver isso no livro aí do ensino médio, né? Terremoto de Lisboa, tá? O que tem de interessante na história ali, que eu falo que rumo até para essa coisa da pequena história. Uma coisa excepcional do terremoto de Lisboa é que ele alcançou quase 9 graus na escala Richter, 8,8. Na Europa, isso é muito raro. E ele durou 8 minutos, que também é raro. Então, esse evento já é anômalo. Tanto que a gente não tem registro para o passado, nem de lá até agora, de algo similar na Europa. Quando ele aconteceu, era Dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 1755. Dia de Todos os Santos, você remete a um grande mistério que eu acho que tem na história portuguesa e brasileira, que é o 13 de maio. O 13 de maio está cheio de eventos no 13 de maio na história do Brasil e Portugal. E o ano tem 365 dias. Por que no 13 de maio nem sempre a gente consegue entender, mas cai lá no 13 de maio. Por exemplo, 1000 anos antes, Bonifácio IV, no 13 de maio, estava dedicando o Panteão de Roma à mãe de Jesus e a todos os santos. Antes era o templo de todos os deuses. Porque Roma fazia guerra com os povos, mas não com os deuses daqueles povos. Fala, não, com Deus eu não vou brigar. Né? É o seguinte, vencemos aqui a batalha, esse Deus vai lá para o panteão, é mais um, tá valendo, avisa para o povo da região lá que o Deus dele está sendo muito bem respeitado lá, que ele pode ser um cidadão romano comportado, que a gente está respeitando. Quando ele visitar a capital, ele vai encontrar o Deus dele lá no panteão, e tá em casa, estamos junto, família. O romano não brigava com os deuses. E quando Roma se cristianizou, chegou o momento que o Papa falou, não dá para continuar com isso aqui, né? Então, no 13 de maio, ele faz a consagração a Maria e a todos os santos. E depois, cerca de uns 300 anos depois, teve um outro Papa que jogou para 1º de novembro. Mas a data original é 13 de maio. Ah, isso eu não sabia. A original é 13 de maio. Então, eles estavam comemorando lá o 1º de novembro, né? Dia de Todos os Santos. Qual outros 13 de maio que você... 13 de maio tem nascimento de Dom João. Lei Áurea. Lei Áurea, é uma mais famosa. 13 de maio. Eu tenho um post-it no meu computador grande que eu fico anotando todos os 13 de maio, que eu dou de cara com os 13 de maio. É tanta coisa. É um monte, assim. Eu lembro de cabeça agora aqui, Todos os Santos, lá no 13 de maio.
depois Dom João, depois Lei Áurea, mas tem outros eventos Tá que bom. acontecem na história aí. Aí a gente retornando, né? No que era o 13 de maio, que até tem a relação com, perdão, 1º de novembro, com Halloween, né? Agora há pouco tempo teve o 31. Halloween. Dia 31 dia 31 de outubro é o dia do principal dia do satanismo, né? Isso, dia 31 de Dia outubro. 3 da manhã. E na tradição era um dia de preparação para o dia de Todos os Santos, né? Que as famílias se juntavam e era comum você ter o pão das almas, né? Que as famílias sabiam que naquele dia 1º, poderia Cristo bater na tua porta. Então se preparava o melhor pão que você podia fazer para dar para quem batesse na sua porta. O pessoal que era mais carente sabia que aquele dia todas as portas seriam abertas, então tocava lá e tal. E é disso que deriva a brincadeira, ou não sei o que, do Halloween, que as crianças batem na porta, doce ou travessura. Não, mas Doce ou será que não é travessura. não? Porque doce travessura vem dos Estados Unidos, Vem né? dos Estados Unidos. Mas aí, o que eu vou fazendo? Vou derivando, vai para trás, vai procurando. Tá bom, mas dos Estados Unidos veio da Irlanda. E da Irlanda veio da onde? Veio de Portugal. Sério Por quê? que foi isso? Por quê? Porque no dia do Pão das Almas, as famílias preparavam aquele pão para que você desse, porque você acendia todas as velas, acendia tudo e ficava esperando a vinda. A ideia da vela era guiar as almas até a sua casa, né? Para que você encontrasse seus entes queridos, porque o dia seguinte era dia de finados. Então era o dia do caminho, para o pessoal encontrar o caminho até em casa, e dia de finados é a cerimônia, todo mundo junto. Então, você não sabia se quem bateria na sua porta seria o seu finado, saudoso, ou seria Cristo. Então se preparava o melhor pão. Depois começou a se preparar, porque às vezes abria a porta e tinha crianças juntos. Aí começava a preparar guloseimas. Então começou a se preparar um excelente prato, comida ali para aquele dia específico. E como na origem lá você tinha também essas guloseimas para as crianças, isso migrou depois para a Irlanda, e da Irlanda foi para os Estados Unidos, aí chegou nos Estados Unidos, a corrupção do negócio começa a acontecer, começa a derivar para outros sentidos. Nossa, mas que sentido estranho. Portugal, Irlanda, Estados Unidos. Não, aí é a história. É impressionante isso, como que a cristandade europeia é muito forte ali, Espanha, Portugal, um pouco ali da Áustria. Você teve, por conta da Revolução, a revolta protestante, né? Teve um afastamento desses. Então, o que ficou foram essas grandes monarquias que ainda sustentavam a coisa do cristianismo original ali na Europa. Então, isso influenciou Irlanda, influenciou ali aqueles países onde teve uma grande migração para os Estados Unidos. Sim, um monte de irlandês foi morar para os Estados Aí Unidos. eles carregaram isso Essa lá. tradição. E tinha junto, porque o irlandês misturava o cristianismo com os celtas. É verdade, tinha uma tradição celta lá de bruxaria. Aí e tal. a galera lembra da galera correndo em volta da fogueira e tal. E depois teve uma mescla disso, né? A explicação que você encontra é que nesse meio do caminho tinha famílias que eram cristãs e tinha gente da família que também tinha os ritos antigos. E quando a família tem tudo misturado, né? Vira aquela bagunça meio brasileira, mas na Irlanda, e você começa a misturar as coisas. Por exemplo, foi permitido na época que se pintasse nos cemitérios aquelas fogueiras irlandesas. Porque o cristianismo usava aquilo como um aviso. Ó, quando você for no cemitério, você vai ver o muro do cemitério pintado, é um aviso. Olha só, aqui é um caminho. Ou você sobe ou você desce. Então aquelas figuras meio macabras na parede do cemitério era autorizada até pelo cristianismo a pintura como uma coisa pedagógica. E quando você vai perguntar pro pessoal da Irlanda por que é que eles ficavam correndo em volta da fogueira ali, que aquele negócio parecia meio demoníaco, sabe qual é a resposta deles? Cara, a gente tá no ar livre, tá um frio tremendo. Eu prefiro correr em volta da fogueira do que você pode falar que é demoníaco, mas tá calorzinho aqui em volta da fogueira. Eu prefiro correr aqui. Então tem ainda essas coisas que derivam da história que, se a gente ficar com aquela simbologia clássica, você fala assim, não, isso é meio esquisito, hein, cara? Esse negócio meio demoníaco, correndo em volta da fogueira. Fala, tá bom, faz o seguinte, pega a juventude hoje, bota numa praia fria, dá bebida e comida para eles, daqui a pouco eles estão correndo em volta da fogueira. É natural, até uma coisa natural. Então tem muito disso na história também, quando você entra na pequena história,
você acaba encontrando explicações para as coisas muito mais simples do que aquelas grandes fantasias, teorias sobre como as coisas aconteceram. Aí voltando lá no terremoto de Lisboa, Lisboa foi atacada, foi outra coisa impressionante, pelos 4 elementos. Os 4, isso a gente fala muito bem no quadrinho. Você tem a terra, e quando começa o terremoto, lembra que já era dia 1º, estava todo mundo nas igrejas, desde cedo nas igrejas, e assim, a primeira missa era tipo 5 da manhã. Tanto que a família real não estava na cidade, porque eles iam viajar para fora, para passar aquele final de semana fora, e eles pegaram a primeira missa, e quando eles saíram, o terremoto ainda não tinha acontecido, eles estavam fora da cidade. Então você imagina o seguinte, eu peço até para a audiência sempre se colocar com o chapéu da época, entendendo, tentando viajar para aquela época, né? Todo mundo de manhã cedo nas missas, todas as residências com velas acesas, bares, restaurantes, taberna, o navio, a repartição pública, todo mundo era católico. Todo mundo seguindo o rito. A sociedade inteira participando daquela cerimônia, em todos os lugares. Quando, de repente, dá aquele trovão e o pessoal escuta um som saindo do chão. Os relatos não era que o som veio do ar, o som saía do solo. E começou a tremer, começou todo mundo cambalear e os tetos começaram a cair em cima das pessoas e as paredes das casas caírem para as ruas. E o relato é que você não sabia mais diferenciar uma rua de uma construção, por tudo ter caído. E as pessoas rapidamente tentaram encontrar locais abertos, porque as coisas estavam caindo em cima das pessoas. Você procura algo onde não tem um teto. O pessoal foi para a Praça do Comércio, ali em Lisboa, e foi um local de encontro macabro, porque ali na praça chegavam os sobreviventes, gente com o braço esmagado, gente sangrando, gente com as tripas penduradas. Então a praça virou tipo campo de guerra ali dos sobreviventes do terremoto. Enquanto isso, todas as ruas com gente gritando, gente pedindo ajuda, gente presa, dentro das casas, gente presa. E nesse cenário começa um grande incêndio, porque tinha vela para tudo quanto é lugar. Aí a coisa fica muito mais trágica, porque além de você estar preso nos escombros, aqueles escombros começam a pegar fogo, muita casa, muita coisa de madeira, e o pessoal tenta correr, tenta para cá, entra de repente na cidade uma ventania tremenda, que deve ter acontecido por causa do deslocamento do fundo do oceano, né, que levantou e subiu. Teve o tsunami também. O tsunami foi o último que entrou. Foi o último? Foi o último que entrou. O tsunami levou uma meia hora para acontecer. Toda essa tragédia da queda, de tudo, em cima das pessoas, incêndio. Quando entra essa ventania, alimenta o fogo. E começa o fogo a ficar descontrolado. A gente tem que lembrar que não tinha na época serviço de bombeiro como a gente tem hoje. Claro. Gente especializada, não tem, cada um por si. Então aquele desespero, o pessoal nem sabia como ajudar direito. Quando depois de meia hora desse cenário todo, que a Praça do Comércio está lotada de gente, que era o canto de sobrevivência, o pessoal olhava para o mar e via que o mar tinha recuado, mas não tinha cultura para saber o que é aquilo. Tsunami. Que está vindo um tsunami. Tem relato, eles falaram, eu conseguia ver o fundo ali do rio, ali do lado, do Tejo, quando de repente aproxima uma ondulação de 6 metros, aproximadamente. Lembrando que a ondulação é medida pelas costas, não pela frente. São 6 metros visto por trás, do pessoal que trabalha com o mar, né? Faz as medições por trás. Então, era um enorme que pegou todos os navios que estavam ali, tudo, e entrou ainda uns 2, 3 quilômetros para dentro, carregando tudo. Ou seja, ao final de toda essa tragédia, a cidade tinha cerca de 270 mil habitantes na época, morreram 90 mil. Foi muita. Um terço da cidade. Um terço da cidade pereceu. Pereceu. Pra você ter uma ideia, 51 igrejas ruíram com as pessoas dentro. 51 igrejas. 56 monastérios desabaram com todo mundo dentro, que estava todo mundo naquele rito, naquele exato dia.
Então, a maior parte da cidade, só de palácios foram 20, inclusive o Palácio do Rei. Se perdeu completamente. O rei ficou, quando voltou para a cidade, ele Era encontra... o rei Dom José I. Isso aí. José I, ele voltando para a cidade, encontra as ruas que ele passou para ir pro final de semana, estavam completamente obstruídas por gente ferida, gente ajudando, um ajudando o outro. Que nem a gente vê no sul, lá naquela enchente no sul, como viram agora em Valência, a população se ajudando ali, aquele desespero. O rei encontra essa situação, né? E ele fica tão traumatizado que ele resolve que nunca mais ia morar com pedra em cima da cabeça dele. Tem um morro ali em Portugal chamado Morro da Ajuda, onde ele constrói uma barraca e passa o resto da vida inteira dele morando numa barraca, era chamada a Barraca Real, ali do Morro da Ajuda, que naturalmente com o tempo ela foi crescendo. Aí tinha biblioteca, tinha teatro, foi crescendo um monte de barraca, virou o conjunto da Barraca Real ali do Morro da Ajuda. E nesse momento que ele nomeia um funcionário que é o Pombal para fazer a gestão dessa crise. E foi um dos piores momentos da história de Portugal. Sem dúvida. Esse cara entrar no poder e teve o poder que teve. E ter o poder que teve. Aí você veja que a gente estava falando da pequena história, daquele drama da pessoa comum ali do terremoto, e a gente leva agora para uma história mais elevada, que foi a assunção ali ao poder de Pombal, que começa aquela perseguição aos jesuítas, faz aquela covardia com a família Távora, de um nível assim que as pessoas... E eu faço questão de, quando eu conto essa história, quando eu vou fazer a aula sobre o quão ruim Pombal foi, de contar os detalhes da execução dos Távora. Você tem que entender o que aconteceu ali, de execução em praça pública de homens, mulheres, idosos e crianças. Quantos foram executados no total? A família inteira. Por que foram executados? Uma pergunta antes. Por quê? O José I foi visitar uma amante numa carroça descaracterizada e ele sofreu um assalto tipo Rio de Janeiro. Tentaram parar ele na rua lá para assaltar. O cara da carruagem, o cocheiro, foi em frente. O pessoal deu tiro já tinha arma de fogo, né? O pessoal deu tiro na carroça dele. Sem saber que era o Dom José I. Sem saber que era o rei. E ele foi ferido, de leve. E Pombal atribuiu isso a uma conspiração dos jesuítas com os Távora, que na verdade os Távoras nada mais eram do que a principal família de Portugal naquela época. O que tinha mais poder, aqueles que poderiam derrubá-lo. E os jesuítas, do outro lado, aqueles que tinham todo o domínio da educação. E Pombal já tinha aquela mentalidade da Revolução Francesa. Mentalidade iluminista. Que a educação tinha que ser enciclopédica. As crianças tinham que saber, os jovens sabiam um pouquinho de cada coisa. Muito interessante, mas você termina com uma pessoa formada em nada. Quem estuda um pouquinho de cada coisa não se forma em nada. Aí, 1867, nasce um novo príncipe, no 13 de maio, filho de Maria I, Dom João. E Dom João, ele nasce um ano antes de Dom José morrer. Quando Dom João nasce, os relatos, foram alguns momentos da história de Portugal que teve grandes festas públicas. A de Dom João foi uma alegria. O pessoal gostava muito de Maria I. O pessoal já sabia que ela tinha um bom coração, seria uma boa rainha, e ao mesmo tempo eles já sofriam a opressão do Pombal. A sociedade estava muito parecida com a sociedade brasileira hoje. Você tinha um déspota sufocando todo mundo, matando os inimigos, tudo sem processo, sem inquérito, do jeito que ele quisesse. Ele apontava e a pessoa estava morta, né? E Dom João, só vou dar uma esticada na história, depois eu volto. Pombal adota essa educação nova no reino, expulsa os jesuítas. Portugal só consegue alcançar o número de cadeiras de ensino superior no século XX, novamente. O número de cadeiras disponíveis no Brasil e em Portugal, no tempo dos jesuítas, só foram alcançados novamente no século XX, tanto o Brasil quanto Portugal, para você ter uma ideia do retrocesso que foi. Um outro ponto interessante,
Tinha um conselheiro de Dom João, chamado Vandelli, que ele era contratado, tinha sido contratado pelo Pombal para ajudar o Pombal na implantação dessa nova educação. Depois ele virou conselheiro de Dom João. No momento que Dom João decidiu que Pedro I, que era uma criança, que estava lá no Palácio de Ajuda, estava com verminose, estava cheio de problemas, era um molecão de rua, ficava lá brincando, descobriu que ele ia ter que começar o treinamento dele, capacitação e formação para que ele fosse... O irmão dele tinha morrido, tinha aquela praga que colocaram nos Bragança. Nos Bragança, né? Todos primogênito, todos eles morriam, só o segundo. E Pedro era o segundo, o irmão dele tinha morrido. E o seguinte, Dom João, aconselhado pelo Vandelli, que tinha sido contratado pelo Pombal, Vandelli falou, tá na hora de treinar o príncipe para ir formar o príncipe. Tinha até um livro interessante, A Formação do Menino Nobre. Você encontra o PDF até hoje na internet. Formação do Menino Nobre. Ele fala toda a formação intelectual, formação física. Falava do fortalecimento físico para poder fortalecer o intelecto e tal. Então, o Vandelli procura no reino. O reino pombalístico, né? Agora, a educação aqui é outra. Eles procuram no reino. Não tinha ninguém capaz de ser o mentor de Pedro I. Foram procurar um baiano que tinha sido formado pelos jesuítas. Vieram aqui no Brasil. Que era vice-reitor da Universidade do Porto, eu acho. Mas ele era brasileiro. Era brasileiro, formado no Brasil, baiano, pelos jesuítas. Quer dizer, naquele momento em que Dom João VI precisou do cara mais capaz do reino, depois da implantação da nova educação pombalina, eles só encontraram nos jesuítas. Para você ver o tamanho do fracasso que foi. Do fracasso que foi a reforma. Aí você pega Portugal, o que era Portugal naquela época, e o que é Portugal hoje. Funcionou? Não funcionou. Não funcionou. Destruiu Portugal. Dá para ver que não funcionou de maneira nenhuma. Aí voltando lá para Barraca Real, nascimento de Dom João, uma coisa que eu descobri é que ninguém sabe onde Dom João nasceu. Mas como assim, Laudênio? Eu já vi vários livros e tal. Eu cheguei ao ponto de abrir um processo na Torre do Tombo, falando assim, eu quero a certidão de nascimento, o documento oficial de nascimento de Dom João. Estou pagando. Paguei. Você pode pagar por uma pesquisa? Pode pagar, um pesquisador vai atrás. Interessante. Aí, não acharam. Mas por que eu estava fazendo aquilo? Porque... Só uma curiosidade, quanto se paga, por exemplo? 30 euros, assim, para o cara fazer uma busca. Você pode fazer online e tudo? Pode fazer online. Se for, aí tem os níveis, né? O cara fez essa primeira, voltou, não achou. Aí tem uma outra opção que vai custar mais caro, vai passar por uns 200 euros lá, vai uma outra pessoa para fazer um negócio mais apurado. Isso é interessante. Então, o que acontece ali com o Dom João, eu vi livros dizendo que não, ele nasceu no Palácio da Ajuda. Não, ele nasceu em Queluz. Não, ele nasceu aqui. Então, entre brasileiros e portugueses... Ninguém sabe. Cada um escrevendo um negócio diferente. Eu falei, opa, tem um problema aqui. Só que, pouco tempo depois do nascimento de Dom João, teve um grande incêndio na Barraca Real. Lá da Ajuda. E eu, antes de fazer a pesquisa, falei assim, olha, já que está esse salseiro, que cada autor fala uma coisa diferente, tem um até que falou que ele, no Palácio da Ajuda, não, ele nasceu no Palácio da Ajuda. Aí eu fui lá, vamos ver a história do Palácio da Ajuda. O cara que colocou a pedra de lançamento, a pedra fundamental, foi Dom João VI. Eu falei, mas como é que ele nasceu ali, se foi ele que botou a pedra fundamental lá de lançamento? Então eu estava vendo esse salseiro todo, eu falei, olha, eu acho que esse documento se perdeu no grande incêndio da Barraca Real. Se perdeu. Pior que eu fui para jornal também, procurando jornais. Jornais anunciam o nascimento dele, mas não diz aonde. Aí eu fui na diplomacia britânica, né? Falaram, vamos ver. Aí tem lá os britânicos falando, pô, parabéns, não sei o que lá, tal, lá, mas não diz aonde. Aí eu botei o pesquisador lá, tal, para procurar. Ele já retornou à primeira procura dizendo que não encontrou. Falei, senhor pesquisador, o senhor concorda comigo que isso é anormal? Porque não estou falando de um Zé Ninguém. Estou falando do príncipe regente, que virou rei, Brasil, ninguém sabe levou a onde o homem nasceu. Você não sabe onde que o homem nasceu? Tá? Então tem a suspeita de que foi em Queluz ou na Barraca Real. Talvez, pode ser que ele tenha nascido naquelas barracas em cima do Morro da Ajuda, antes do incêndio. Pode ser, mas não está confirmado ainda.
A minha suspeita é que deve ter sido Queluz. Tá, ok, tudo bem. Mas aí voltando para a questão da... Você vê, são pequenas histórias. A gente vai pegando aí pequenas histórias e tal, beleza. Bom, Dom João cresce, garoto, vai crescendo. Quando ele está com 18 anos, a mãe, a Carlota, resolve que ele vai casar. E tem a opção de uma princesa espanhola. E ela monta uma equipe para ir lá inquirir a princesa para saber se ela tinha nível e tal. Carlota Joaquina. Carlota Joaquina. Carlota tinha 10 anos de idade quando ela passa no teste. Com fluência em várias línguas, cultura. Impressionante. A gente sempre vê várias histórias da Carlotinha. Eu chamo ela de Carlotinha porque ela é danadinha, Carlotinha. Ela é. Ela era terrível. danadinha. Era terrível. Bem danadinha. Ela, quando ela teve o filho Miguel, e a diplomacia britânica foi parabenizar Dom João. Dom João, Tigrão, hein, Dom João? Oh, mais um filho aí, parabéns pra você, não sei o que e tal. Dom João fala com o britânico assim, curioso, há 2 anos não nos deitamos. E o cara publicou isso num jornal. Nossa, que estranho. Dom João falou pra diplomacia, estranho, há 2 anos não nos deitamos. E nasceu Miguel. A suspeita é que o pai era o Marquês de Olinda, que visitava muito lá, que a Carlota, ao longo do tempo, tentou várias vezes entrar no poder, entrar no governo. E Dom João sabia que o temperamento dela não ia ajudar muito. Ela tentou, inclusive, ser rainha da Argentina. Sim. Tramou aqui tramou, ligação tal. do Brasil com a Argentina e tal. Acabou que, com o tempo, Dom João foi descobrindo. O serviço diplomático de espionagem português sempre foram excepcionais. Então, tudo que ela tentava fazer, Dom João ficava sabendo. E ele foi pegando um desgosto, ficando muito triste, ao ponto que eles chegaram a se separar fisicamente. Ela foi morar num castelo, ele foi morar em outro. E aquilo foi de uma profunda tristeza para ele. Aí, vamos voltando para a história pequena. Eu fico voltando no tempo, porque uma coisa vai puxando a outra. Quando Dom João estava quase morrendo, ele tinha um problema no fígado. Quem conta isso é Oliveira Lima, num livro sobre a querela entre os irmãos, né? Pedro e Miguel. Ele já tinha um problema no fígado, o fígado dele meio inchado, tinha um problema lá no fígado que ele já tinha que fazer um tratamento, regular a alimentação. Quando acontece uma recaída dele, a filha, que era Isabel Maria, irmã de Pedro, fala para ele assim, papai, você está quase morrendo, papai. Por que você não faz as pazes com a mamãe? Vai fazer as pazes com Carlota. Ele falou, eu faço as pazes. Faço assim. Ele tinha um coração tremendo. Dom João era muito bonzinho, né? E quando Maria I coloca ele para casar com 18 anos de idade e a pretendente tinha 10, é porque Maria já percebeu que ele queria fugir da coroa. Ele queria virar padre. Ele queria virar padre. Ele queria padre. Ele visitava muito o convento de Mafra ali. Ele adorava aquela vida de estudos, aquela vida tranquila ali e tal. Essa coisa do poder. Ele não tinha ambição nenhuma, né? Dom João não tinha essa ambição para nada dessas coisas. Então, por isso que houve essa pressa. Não, sua esposa tem 10 anos. Teve que ter autorização do Papa. E o Dom João prometeu que não tocaria nela até o momento em que ela virasse mulher. Então ele casou, mas não levou. Então a pressa foi causada porque ele queria ser padre. Queria ser padre. Queria escapar e tal. Ou seria Dom João, ia ficar mais complicado, né? Se não fosse ele. Ele tinha um espírito bom para isso, né? E depois o tempo mostrou que aquele espírito dele calmo, tranquilo, pacificador. Ele nunca na vida dele procurou conflito. Ele parecia que seguia aquele PNA, né? Princípio da não agressão do pessoal liberal aí, libertário. Porque ele nunca agrediu ninguém, nem inimigo político, nem país, sem antes ser provocado. Nunca, na história dele, né? Aí voltando lá na Carlotinha, Carlotinha concordou em fazer as pazes com ele, mas disse o seguinte, estou com demência, estou com problemas, eu não vou lá em Bem Posta, onde está o castelo dele, ele que vem aqui. Aí eu faço as pazes com ele. E Dom João se propôs, vou lá então. A Isabel Maria pediu. E ele morre no dia seguinte. Não conseguiu fazer as pazes. Quando o pessoal foi lá levar a notícia para Carlota, até o emissário falou, o Oliveira Lima falou isso, o emissário falou assim, não sei se é má notícia ou se é boa notícia.
para ela. Pra ela. Mas eu vou lá levar a notícia. Ok. Aí passou uns dias, o cara que era o ministro plenipotenciário da Inglaterra em Portugal, tinha esses cargos antigamente, né? Que era o grande representante. Foi lá levar os pêsames do rei Jorge IV, que era o rei inglês. Foi levar os pêsames ali. E o cara fala assim, na conversa dele diplomática, a rainha ficou em pé e fez um discurso de 2 horas para mim. Ou seja, ela não foi falar com o Dom João porque ela não queria. Ela tá muito bem de saúde aqui, é implicância e tal. E ela começou a falar para ele uma série de detalhes de como os inimigos dele mataram o Dom João. Fala do arsênico, fala que foi dado em doses de água pequenas doses de água para ele, que tinham arsênico, que tem até um nome lá, água não sei o que, tem um nome esquisito que dá para água quando tem arsênico lá da época. Aí o cara da diplomacia fala assim, ela deu tantos detalhes, tal como as pessoas que têm culpa. O cara escreveu isso. Tantos detalhes, qual como a pessoa que tem culpa. E o cara comenta também que, apesar de já idosa ali, ela era muito viva, né? Muito alerta e tinha aquele seu charme. Ela falou, entendi por que ela teve vários amantes, que mesmo com a velhice, dava para ver que ela não tinha beleza, mas isso criava um charme nela, que ela ficou lá cheia de amantes, cheia de problema. Ela já idosa, e o cara escrevendo isso, eu fiquei lendo, eu falei assim, esse inglês danado, né? Eu já estava de olho na Carlotinha também. Então, ela não aceita aquilo e ela começa um trabalho para que o filho Miguel, que não era filho de Dom João, o filho Miguel assumisse o reino. Só que aí os britânicos falaram o seguinte, olha, com o Miguel e ela não dá, porque o espírito dos dois é parecido. Eles são muito espanhóis. Tanto que Miguel era louco por touro e Pedro cavalo. Tinha essa divisão dentro da própria família dos dois irmãos. Um adorava cavalo, outro adorava touro. Outro mais puxado para espanhol e mais puxado para Portugal. Você sabia que no Rio de Janeiro teve estádio de tourada? Teve. Nas Laranjeiras, onde tem um estádio da Laranjeira do Fluminense hoje, e no Campo de Santana, onde foi proclamada a República. Antigamente era um campo de tourada ali também. Quando que acabou a tourada? A tourada acabou meio do século XIX. Você tem fotografia do campo de tourada da Laranjeira na internet, você encontra. Fotografia mesmo do negócio da tourada lá. Ainda tem. Então, nessa disputa aí dos irmãos, você vê que estavam lá velhos, lá na frente, morre o pai, né? E a diplomacia britânica começa a ficar preocupadíssima, tá? Junto com alguns portugueses, porque tinha um decreto de Dom Pedro II de Portugal, que dizia o seguinte, se o rei morre e não indica ninguém naquele processo de morte dele, assume, mesmo que consorte, a rainha. Ou vice-versa. O pessoal olhou aqui e falou assim, meu Deus, Carlota isso Joaquina não pode vai ser a acontecer. rainha. Aí surge, nesse momento, uma carta de Dom João indicando a filha Isabel Maria para ser regente. Aí os britânicos falam assim, meu Deus, Dom João, esse cara nunca mais vai nascer um cara como esse. Eles adoravam Dom João. Porque o Dom João nunca deu um problema para a Inglaterra. Ao mesmo tempo que ele resolvia as coisas para Brasil e Portugal, dá o jeito dele, que o pessoal falava, não, ele é muito indeciso, demora para decidir. Não. Ele escutava todo mundo, analisava todos os poréns, todas as pontas, decidia no último momento. Mas ele nunca tomou uma decisão errada. Nunca. Na história dele, tudo que eu analisei, de que eu considero certo e errado, ele nunca tomou uma decisão errada. Aí começa a querela dos irmãos. A proposta da Carlota era assumir Miguel. A proposta da Inglaterra era que o trono pertencia ao legítimo herdeiro, que era Pedro. Aí surge a carta de Dom João indicando Isabel Maria. E para os britânicos, Confusão, e para uma boa parte de Portugal, foi um tremendo de um alívio, porque a Isabel Maria tinha uma personalidade, um espírito parecido com o de Dom João. Tanto que ela conduziu a regência muito bem.
Eles formaram um comitê que trabalhou junto com ela, onde ela não decidia tudo sozinha. Ela tinha aquele comitê ali das pessoas notáveis ali do reino, que foi ajudando a coisa. Os tempos já eram diferentes também, era né? diferente demais. Já bom tinha demais. visto a coisa do Porto, já tinha visto o liberalismo, Constituição, tudo. Então, eram novos tempos, né? E só que o britânico tinha uma condição para a questão de Pedro. Aí que é interessante que a gente vai para a pequena história de novo também. Mas fala só da sua conclusão da morte de Dom João VI. Dom João VI foi envenenado com arsênico. Já teve exame feito aqui no século XX, onde fizeram a perícia nos seus ossos lá e deu uma dose 6 vezes acima do mínimo para você matar alguém completamente envenenado. Foi envenenado. A suspeita era que tinha sido injeção de arsênico em laranja, que ele adorava comer frango e depois chupar uma laranja. O pessoal suspeitava. Quando a Carlota falou, sem ninguém perguntar, sobre o envenenamento dele através de pequenas doses em água, aí começaram coisas estranhas, porque o cirurgião dele se matou. De Dom João. O médico que levantou a questão do envenenamento morreu, envenenado. Olha. E o cozinheiro do palácio foi morto. Ou seja, conspiração mesmo. Quando... Eliminaram as pessoas que podiam falar alguma coisa. Falar a verdade. Ou seja, até para a audiência ver como que é importante e interessante a pequena história. Dom João morreu envenenado, ok, mas vai futucar. Dá uma olhada no entorno, vê as coisas que aconteceram ali na semana seguinte, ou mês depois. Dá uma olhada naquilo, que isso vai te dizer alguma coisa. Assim como isso diz pra gente agora, morreu o cirurgião, morreu o médico, morreu o cozinheiro. Alguma coisa tem. Tá, Então, os britânicos diziam que Pedro era o legítimo, mas ele não podia assumir o trono de Portugal. Por quê? Aí vai para a pequena história. Por conta da independência, por conta das guerras de independência que pouco se conta nos livros aqui de escola das crianças, aconteceram N guerras de independência no Brasil, um monte de guerras, desde o Prata lá embaixo até lá na Bahia teve guerra. Muitos portugueses morreram, muitos brasileiros morreram. Em Portugal, muitas famílias perderam entes queridos nas batalhas de independência do Brasil. Muitas famílias perderam comércio, perderam negócios, porque eram dependentes do Brasil, teve aquela ruptura, demorou muito tempo para ajustar as coisas e o comércio do cara fechou. Existia em Portugal um ódio a brasileiros, naquele período da querela do irmão com Miguel. Depois isso foi arrefecendo. Assim como no Brasil, existia aquele sentimento anti-lusitano. Anti-lusitano, exatamente. Só que tinha dos dois lados. Pior que a gente sempre lendo, você esbarrava pelo sentimento anti-lusitano no Brasil. E Portugal? Portugal também tinha. Isso tornava a questão de Pedro assumir a coroa de Portugal impossível naquele momento. A proposta britânica era: conduza sua filha, Maria II. E foi a proposta aceita. Pedro ficou como herdeiro. A filha dele, uma carioca nascida no bairro de São Cristóvão, Maria II, virou rainha de Portugal, né? E tem essas coisas interessantes, eu não sei porque não conta para as crianças, cara. Uma carioca virou rainha de Portugal. Teve uma outra que nasceu lá, esqueci o nome dela, que virou rainha consorte na Espanha. Então, ali, cariocas, nascendo ali e tomando tronos na Europa. Então, recomenda-se Maria II, ela assume Maria II. Pedro, por conta da batalha contra o irmão, né? Porque a Maria II vai subir bem mais lá na frente, né? Bem mais na frente. Mas por conta da batalha de libertação de Portugal, da mão de Miguel ali com Pedro, o povo voltou a respeitar Pedro. Se o Pedro quisesse assumir a coroa depois da batalha, quando ele venceu e botou a filha no trono, ele poderia, porque o povo voltou a ter o respeito por ele, né? E isso é uma coisa que falta até hoje, essa coisa o governante, o reinante, ter o respeito do povo por causa da sua obra, né? Da sua história, do seu passado, porque a briga entre Miguel e Pedro vem desde criança. Tu conhece as histórias de briga deles da juventude? Sim, eles eram brigados. Porque eles recebiam um treinamento militar,
Aí ele tinha um grupo de amigos na Quinta da Boa Vista, Pedro, Miguel tinha um outro grupo de amigos. Eles transferiam o treinamento militar para os amiguinhos da rua e formaram falanges. E eles se encontravam para lutar na Quinta da Boa Vista. O médico da corte falava para Dom João, essa costela aí machucada, isso não foi tombo não, hein? Tá estranho aquilo ali, aquele roxo ali foi pancada. E Dom João ficava conversando com eles, mas até que um dia as duas falanges fizeram uma união, uma aliança, e resolveram invadir um posto da guarda da Quinta da Boa Vista, moeram os soldados na pancada, tomaram o posto da guarda, comemorando as crianças e tal. Aí Dom João falou, agora foi demais. Vocês tomaram um posto da guarda, bateram nos soldados e tal, tem que fazer alguma coisa. Aí separaram os dois, aí ficaram presos de castigo no quarto. Mesmo assim, aconteceu depois desse evento de Pedro e Miguel ficarem debaixo da mesa com uma espingarda de sal e deram tiro na perna de funcionário que passava na frente. As crianças eram terríveis. E eles ficavam brigando desde novo, como se não fossem irmãos. E talvez não fossem. Não fossem mesmo. Então, quando acontece aquela luta deles lá para libertar Portugal, lá na frente, foi uma reedição desse passado. Eles já lutavam desde sempre. E é o que eu volto a falar, sempre eu falo isso. A história brasileira é tão sensacional desse período que daria filme, daria série. Você fala de Pedro I, o cara que nasce e morre na mesma cama, no mesmo quarto. No mesmo quarto, na mesma quarto cama. Dom Quixote, no Palácio de Queluz. O cara nasce e morre na mesma cama. Só que ele sai dali e ele liberta 2 países, escreve 2 constituições, escreve o hino dos 2 países ali, né? E casa, tem um monte de filho e tal, e o cara volta com 34 anos de idade para morrer na mesma cama. Aos 34 anos tem gente que não sabe nem se vai casar ou se vai comprar uma bicicleta. O cara já fez isso tudo. E se fosse americano, teríamos séries, filmes, livros e uma pletora de informações aí sobre esse grande personagem que foi Pedro I, com todos os seus defeitos em várias áreas. Tem muitos defeitos, como ser humano que mas do ponto de vista de Estado, das coisas que ele fez, desde a independência. A independência é cheia de historinha pequena também, do padre Belchior, que estava com eles lá em cima. Isso, padre Belchior. Né? Belchior. Teve um estudo feito pelo Carlos Oberacker Jr., aqui da USP. Conhece o Oberacker? O Carlos Oberacker, depois procura. Carlos Oberacker, A Questão da Independência. Um texto assim, o pessoal pode procurar na internet. O que ele fez? Ele falou assim, vamos passar limpo essa história da independência, porque um fala que ele estava com caganeira. Outro fala que ele estava num burro. Outro fala que ele não falou isso, não falou aquilo. Outro fala que teve o grito. Outro fala que não teve o grito. Teve 2 gritos. Teve 2 gritos, na realidade. Aí o Oberacker, ele pega e coloca na mesa tudo relacionado ao evento e todos os escritos de cada um das pessoas que estavam lá. Alguns escreveram. Na semana seguinte, outro 40 anos depois. Isso aí, 40 anos depois. 40 anos fica difícil. Já tava, né, o vovô ali com o netinho pintando a cara dele com batom. Já não dava. Complicado. Mas ok, ele juntou tudo e foi fazendo a timeline daquilo ali. E ele viu que o cara mais confiável era o padre. Os relatos, quando ele juntava esse ponto, fulano, ciclano, beltrano, sei que ela, puta, o padre acertou. Aí foi esse ponto, mano. É o padre de novo. Foi falar. O padre é o cara mais confiável. Então, nessa pesquisa, ele conta que Pedro estava voltando de Santos, né? Tinha ido fiscalizar a região, não tinha nada a ver com Marquesa de Santos. Não teve nada a ver, a Marquesa de Santos morava no Rio de Janeiro. Nada a ver com a Marquesa. Ela tinha o título de Marquesa de Santos, mas não tinha nada a ver. O título veio depois, né? Ela veio depois desse fato? Nessa época do Ipiranga, ela era uma mulher que numa reunião em Santos reclamou com Pedro que o marido tinha dado uma facada nela, ela já tinha 2 filhos. Ela foi fazer uma reclamação pra Pedro que estava ali, como tinha o tipo beijamão, né? Mas ela morava em Santos? Ela ainda estava lá, ainda estava lá. Então ela só teve esse encontro ali numa cerimônia tipo beijamão. Não teve nada ali, nada. Ele tá voltando, né? Quando chega no Três Corações, que é o barquinho, que alguém tem que parar para estudar a história do barquinho Três Corações. Mais uma pequena história. Mais uma pequena história, porque ele fazia o trajeto Lisboa-Rio. Lisboa-Rio, sem parar. Como você pega um ônibus ou um avião hoje, ele fica fazendo aquela rota o tempo todo.
A ponte aérea da A época. ponte aérea da época, os Três Corações que fazia lá, tararara, e volta. Então, quando Dom João sai de Portugal e vem para o Brasil, que o pessoal fala, fugiu de Napoleão. E você vê que não teve fuga nenhuma, foi tudo muito bem planejado. E a maior evidência de que houve o planejamento é que a esquadra de Dom João encontra, há 5 dias no litoral brasileiro, o Três Corações estava aguardando num ponto fixo, com víveres, com comida, com carne. Ah, mas foi só coincidência. Coincidência, estava passando por ali o carro da fruta, né? Não tem esses carros de bairro que fica passando assim, pamonha. Pamonha de Piracicaba. Tava passando um barco no mar. Aí o cara lá, pô, vem aqui que eu tô precisando. Chega aí. Então, para aquele barco estar ali naquele ponto, ele precisava saber, o governador ali de Pernambuco, precisava saber muito tempo antes que dia que Dom João ia sair, qual era a rota que ele ia seguir, para saber aproximadamente quando que ele estaria naquele ponto, para ele poder chegar lá com coisa fresca. Do que podia não dar certo. Se ele errasse um dia, acabou. Já tem um monte de comida que não serve mais. Então, foi tão preciso que você fala, é impossível ele ter saído sem que essa informação tivesse chegado. Ah, mas não tem nenhum registro disso. Claro, é secreto. Né? Provavelmente algum emissário veio para o Brasil para falar por voz. Isso aí dá pelo menos uns 6 meses antes do evento, já tinha decisão, já tinha tudo para você poder ter o tempo. E quem que faz esse relato do barco? Isso tem vários livros que contam a trajetória, que fala solto, a informação vem solta. Tá. Qualquer informação que você pegue Você pode pegar no Paulo Resulti, você pode pegar Oliveira Lima, você pode pegar o Laurentino, você pode pegar todos os mais novos, mais antigos, que fala dessa trajetória, fala do encontro do barco lá no mar com víveres, aguardando. Fala assim, não, tinha um navio com víveres. Aí você... Opa, peraí. Pequena história. Peraí. Pra ele estar 5 dias lá, como é que ele sabia? Né? Ele não é o carro da fruta, que tá passando no oceano com um megafone lá anunciando venda de fruta. Então você tem toda essa preparação para ele estar ali naquele exato momento. Né? Então essas miudinhas, essas pequenas histórias, como eu falei da independência, voltando para a independência agora, o Carlos Alberacher fala, olha, Dom Pedro I estava com o termo que o padre usou foi bela besta baia. Bela, né? Um atributo, besta baia, era um tipo de égua ali, forte, parruda, esguia, típica de serra, mas não era um burro. Quando você vê uma foto do que é uma besta baia, você vê que é um animal lindo, bonito. Então, quando ele fala bela besta baia, você já sabe o seguinte, ó, Dom Pedro I adorava animais. Cavalo. Entendia bastante, sabia ferrar cavalo. Devia ser a melhor besta baia que estava disponível lá. Ele falou, aquela ali é minha. Aquela é minha. Aquela ali é minha. Pô, lembra que ele ganhou as corridas com o pessoal ali depois do Grito do Ipiranga, foi com essa besta baia aí, que devia ser um animal excepcional. Então o Alberacher já mata essa coisa do burro. O Alberacher mata o negócio da caganeira, que ele fala, olha, ele teve realmente, comeu alguma coisa ruim, no caminho da serra ele passou mal, parava, ia lá no mato, voltava, tal, mas no momento do grito, isso já tinha passado. Já tinha passado. E claro, se o cara via a serra inteira tendo esse problema, já estava vazio já, né? Já tinha passado. Então, ele não deu grito com caganeiro, matou, tá? Não era burro, matou. Agora, os que estavam com ele podia ser burro, né? Normalmente deveria esperar que fosse mulo ou não. Não, vai no mesmo tipo. Tá todo mundo com esses tipos de animal, né? Até porque tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. E o burro é usado mais para carga. Você vai encher ele de carga para subir. Não você galopando em cima. Outra coisa que o Alberacher pegou foi o rito que aconteceu ali. Quando acontece a reunião de Conselho de Estado, chega o Três Corações, por isso que a gente está falando Três Corações, no Porto do Rio, com as notícias das cortes, notícia do serviço de espionagem que Pedro contratava, pagava, para o pessoal ficar abastecendo. Ele queria informações de espionagem do Brasil, da Inglaterra e de Portugal. Ficava abastecendo com informações fora da informação oficial. Eu faria a mesma coisa. Dom João fazia a mesma coisa.
Ele né? aprendeu com o pai. Pedro II também fazia. Grande parte do orçamento de Pedro II, quando você vai ver, era serviço de informações, serviço de polícia e tal. Então, chega o Três Corações, o emissário sai correndo lá para a Quinta, entrega para Leopoldina, ela chama Bonifácio, eles leem aquilo junto, chama Conselho de Estado, delibera e sai dali o conselho, ainda tem um erro que eu vi até jornalista renomado errando no 2 de setembro, falando, foi hoje que Leopoldina assinou a nossa independência. Aí você fala, não, gente, não. Ela não tinha esse poder, não podia fazer isso. Isso é invenção. Ela era chefe do conselho. Conselho da conselho. Então ela não pode sair dali. Mesmo que na carta, você vê nas cartas dela que vai nessa remessa lá para Pedro I, ela fala sobre Pedro, coisas que nós já conversamos. O pomo está maduro. Ela já estava tendo essa conversa porque Leopoldina era a princesa Habsburgo. Preparada, ela era mais chefe de Estado que Pedro I. Então, já tinha toda essa conversa com ele. Talvez ela tivesse até tido essa conversa também com Dom João. Não seria difícil pela formação que ela tinha, né? Pelo carinho que Dom João tinha por ela como uma filha. Quando ela chega para casar, Dom João tinha encomendado um quadro, um álbum com pinturas de todos os parentes dela. Como se fosse um álbum de foto, não tinha foto naquela época. Ele fez um álbum e colocou no quarto dela um busto do pai. Ele falou, eu quero que você se sinta em casa, tiver saudade da sua mãe, da sua prima, da sua irmã, da sua tia. Tá todo mundo aqui nesse álbum. O carinho que ele tratou. Gentil. Muito, muito demais. Então, eles tinham tamanha reciprocidade entre os dois que tinha eventos que Dom João deixava para marcar assinatura de alguma coisa, algum evento especial, ele deixava para que fosse uma data especial para Leopoldina. Ele tinha esse carinho com ela de filha, né? Os dois. Então, provavelmente eles tinham conversado também. Então, quando chega essas cartas do Bregário lá, Bregário foi o cavaleiro que era do STM, que era um coronel do STM, que era o segundo melhor cavaleiro do reino. O primeiro era Pedro I. Aí Bonifácio fala para Bregário, consuma quantos cavalos estiverem disponíveis, entrega isso. Bregário pega a reta do caminho que Pedro fez para Santos. Mas era um caminho tipo como hoje. Você não tem uma estrada aqui, a Avenida Brasil no Rio, Estado dos Bandeirantes aqui, não sei o quê. Você tem as estradas tradicionais. Então, naquela época, o pessoal não ia pelo meio do mato. E agora? Onde que eu vou? Não, você tinha todo um trajeto, tinha os mapas, não tinha GPS. Mas tinha ponto de parada para você comer, cavalo se alimentar, para você dormir. Ele foi por esse caminho e ele encontra Pedro I às margens do Ipiranga por coincidência. Por acaso o pessoal estava descansando ali. Se fosse uma hora mais para frente ou para trás, seria em outro lugar. E Bregário, o Oberaker Júnior vai lá e mata esse ponto também. Ok, matei esse ponto. Aí ele fala que Pedro lê as cartas, fica irado com as cartas, porque as cartas, os portugueses, os brasileiros, tinham portugueses que eram a favor do Brasil, né? Que escreviam para ele, ajudavam a dar informação, tinha os brasileiros que estavam em Portugal, e eles falavam assim, eles tratam eles como garotinho, esse rapazinho vai ver, usou o termo rapazinho. Pau da vida. E o Oberaker fala do laços fora, né? Que ele pega, ele vai confirmando, realmente ele tirou. Tinha um lacinho com as cores de Portugal, tá? Que ele pega, que é aquela cor azul e branca, derivada da Revolução do Porto, que virou constitucionalista, e tem aquelas cores, ele tira aquelas laços fora, ele confirmou que ele fez aquilo mesmo. Agora ele fala que ele pegou essas cartas e amassou, jogou no chão, o padre recolheu, que esse seria um dos documentos mais fantásticos da história do Brasil, mas se perdeu. Mas o padre recolheu os documentos, o conselho de Bonifácio ele recolheu o conselho de Leopoldina, né? A gente sabe disso hoje porque fica a cópia do conselho, né? Mas o padre recolheu aquilo tudo, a gente perdeu os originais, né? Recolheu aquilo tudo. E Pedro foi conversar com o padre e perguntou para o padre, o que você faria? E o padre meio que deu uma de Bonifácio também. Se não fizer, tu é covarde e tal. Né? Bonifácio escreveu para ele assim, né? Ele vai conversar com os soldados que estão ali próximo. Deixam ele a par das coisas e perguntam o que faria. E tinha um outro grupo de soldados afastado, né? Ali 50 metros ali, bebendo água e tal.
quando o Pedro monta no cavalo e vai na direção desses caras. Quando ele vai na direção dos caras, o chefe daqueles soldados olha Pedro vindo e fala assim, opa, alguma coisa aconteceu. Que ele vê a galera de longe já se arrumando tal, pra subir nos cavalos, porque eles estavam usando uma farda da polícia militar. Não é aquele quadro do Pedro Américo lá que você vê. Tudo montado. Não. Quando a gente chegar nessa fase do quadrinho, a gente vai fazer a imagem real. A gente chegou até aí no Museu do Ipiranga para tirar foto dos quadros da pintura da época, para ver o traçado do Ipiranga. A gente vai tentar fazer o mais real possível, pela quantidade de pessoas, fardamento da PM. Você está andando ali no mato com lama, pegando chuva, você usa a roupa mais confortável possível. Tá? Então eu estava com uma roupa da Polícia Militar. Então, quando o Pedro parte para cima desse outro grupo, o cara já viu que algo ia acontecer, pediu o pessoal se formar, e o Pedro chega e conversa com eles sentado no cavalo. Depois, quando ele dá o primeiro grito, que é o pelo meu sangue e tal, toda a descrição, que é até a capa do quadrinho, né? Ou pelo meu sangue, ele... antes ele estava sentado, né? Ele já tá, tipo, em pé nas estribas ali, e com a bunda fora do cavalo, já empolgado ali quando ele dá o primeiro grito de raiva. Eles vão ver, isso não vai ficar assim, não sei o que lá, tal. Depois que ele saca a espada para dar o grito do Ipiranga, então ele dá os dois gritos, tem os dois gritos. E o interessante, né, que fica como lição de casa para o pessoal que quiser se aprofundar nisso, procura Carlos Alberacher Jr., o tema da independência, lá, a questão da independência, que ele vai lá e elimina todas as dúvidas a partir de documento de fonte primária do pessoal que estava lá fazendo essa consolidação disso tudo aí. Mas, de repente, você tem outra pergunta para fazer, que se deixar eu fico falando sem parar. Não, eu tô curioso, mudando um pouco do... Vai lá. Vamos avançar aqui num assunto que eu tô muito curioso. Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai... Vamos dar um pulo na história, porque eu quero falar também do Duque de Caxias, que é seu... tio, trisavô? Eu sou penta, sobrinho, neto. Então vamos lá. Vamos dar isso, porque senão não dá tempo. O meu Lima vem dele, né? Vem dele lá também. Eu sou Oliveira Lima, ele tá em Lima. Então, Guerra do Paraguai começa quando os paraguaios apresam um barco brasileiro chamado Marquês de Olinda, acho que é o Rio Paraná, e dentro está o governador da província do Mato Grosso. E esse cara é preso junto com a tripulação do barco. E ele vai pra cadeia e ele é morto na cadeia, morre na cadeia. Imagine essa situação hoje. O Paraguai vem, sei lá, sequestra o Tarcísio aqui de São Paulo e mata o governador. O que será que ia acontecer? É guerra, é guerra. Não tem jeito. É guerra. Se não fosse o Brasil inteiro, o estado de São Paulo entraria em guerra. Que tem uma tradição de entrar em guerra que também sumiu dos livros, né? Sumiu dos livros, né? Isso é outra história. Mas aí inicia todo o movimento que vai dar na Guerra do Paraguai. Mas a pequena história interessante disso é que aquela tripulação do Marquês de Olinda foi presa e foi para uma outra cadeia. O cara, como era governador, deve ter ido para uma coisa, né, melhor, na Polinter. Ele foi parar em outro lugar. Foi parar em outro lugar. Ponto zero lá no Rio, que chamava antigamente. E essa galera da tripulação foi para uma outra prisão, bem mais chulé, né? E foi muito maltratado. Muito maltratado. Alguns já morreram ali e tal. E depois eles foram transferidos para uma outra prisão. Conforme a guerra ia acontecendo, foi uma coisa meio nazista. Lembra que os nazistas foram perdendo a batalha e foram levando os prisioneiros recuando, locais, fazendo aquelas caminhadas. Fizeram isso com essa tripulação. E eles chegaram a fugir durante um período. Virou uma epopeia deles, de fuga e prisão, sobrevivência. Um ajudando o outro, eles se protegendo ali. E ao ponto de que a Guerra do Paraguai aconteceu inteira, acabou, Solano Lopes morreu e eles ainda estavam presos e fugindo. Depois do final da guerra, um dia eles encontraram lá uma tropa brasileira que foi explicar para eles que a guerra já tinha acabado. Ou seja, a aventura desses caras, a sobrevivência, a epopeia deles ali, é mais uma dessas pequenas histórias brasileiras interessantíssimas, mais até do que, se você pegar a Guerra do Paraguai, várias grandes batalhas acontecendo ali, os aliados, porque tem que entender também que nessa época o prata
Era o acesso que o Brasil tinha para o interior do Brasil. A região do Mato Grosso, que era muito maior do que é hoje, era uma região que o Brasil não tinha acesso por terra. Você só conseguia acessar pelo mar. Entrava pelo Rio do Prata, ali entre Argentina e Uruguai, e subia e fazia todo o comércio. O Paraguai só tinha acesso ao mar por ali também, fluvial. Então era muito importante naquela época essa navegação de rio, né? E o Brasil, se perdesse acesso a essa região enorme, que era quase o miolo todo do Brasil, se algum desses países invadisse a região e tomasse, o Brasil ia ficar sabendo semanas depois que o próprio território dele foi invadido. Então, é uma questão de territorial, de sobrevivência, de estratégia, de independência, de autonomia. Tudo isso justificava você não permitir. Porque quando o livro de história fala de... Não, teve uma Batalha do Prata. Mas o que é a Batalha do Prata? É por causa a gente lendo o livro das crianças pensa até que eles estão lutando por prata e ouro. E pela prata, metal. Não, a Batalha do Prata é outra coisa. Tá, mas por que eles... Não se conta essa questão do Mato Grosso. Tá? E parece até que o brasileiro metido foi se envolver lá tal, na região lá do Mato Grosso. Tem a Guerra dos Rosas também, lembrei aqui dos agora. Rosas, outra coisa, mas deixa para depois. Tem pequenas histórias ali também interessantes. Então, a epopeia dessa tripulação, ela é sensacional. Guerra do Paraguai. Outra história muito interessante da Guerra do Paraguai, quando o Brasil venceu o Conde D, que estava à frente de tudo, o Conde D é um dos caras mais injustiçados do também Império. Acho. Totalmente injustiçado. Um cara extremamente fiel. Eu nunca encontrei uma vírgula sobre alguma coisa que ele tenha feito errado. Tem vários eventos públicos onde Dom Pedro II está lá presente. Tem até fotografia disso. Cara, o Conde D está sempre do lado dele. Sempre do lado dele. Sempre ali apoiando. E a hora que acompanhar Dom Pedro II era difícil, né? O cara acordava muito cedo, dormia muito tarde, ficava para tudo quanto é lugar. Então, uma outra história muito interessante, quando o Brasil venceu a Guerra do Paraguai ali, tinha acontecido a questão Christie. A história é um texto, fica uma coisa puxando outra, uma coisa puxando outra. Não vou falar questão Christie, guarda daqui a pouco questão Christie, é outra história. O interessante é o seguinte, uma das primeiras coisas que Conde D fez foi abolir com a escravidão no Paraguai. Aboliu. Ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso. Pessoal, não, a família real era escravagista. Então, mas como? Ele, quando estava paquerando, namorando a princesa Isabel, lá no comecinho, eles uma vez foram fazer um passeio de carruagem pelo centro da cidade. Isabel estava apresentando para ele o centro do Rio, né? Para conhecendo, tal, ele dando aquela volta, novo aí na cidade. Eles conseguem ver da carroça um escravo sendo açoitado. E não era comum isso acontecer. Ela fica chocada. E ela começa a chorar. E elas estavam na Rua do Mercado quando isso aconteceu, bem onde é o prédio da Bolsa de Valores hoje. Aí Conde D fala para ela, olha, essa é uma chaga que vocês têm que acabar. Muito tempo antes do fim da escravidão, ou seja, a família real era abolicionista. Os filhos da princesa Isabel tinham um jornalzinho abolicionista em Petrópolis. Então o Conde D libera, acaba com a escravidão no Paraguai. Tem 2 negros brasileiros escravos que estavam lutando, trabalhando na Guerra do Paraguai lá, ajudando, auxiliando. Eles leem, né? Porque eles estavam ajudando, mas eles estavam do lado brasileiro. E eles sabiam ler. Eles leem esse anúncio dizendo o seguinte, olha, todo escravo que vier do Paraguai é considerado livre. Não tem escravidão mais no Paraguai. Se vier um negro do Paraguai em direção ao Brasil, ele é livre. Não tem escravidão lá. Ele é livre. Os 2 leram. Aí tá um comentando com o outro assim, fulano, dá uma lida aqui se você entendeu o que eu tô entendendo. Aí o outro concordou, José, João, sabe, nome fictício. Zé, dá uma olhada aqui. Aí Zé olha. João, eu acho que é isso mesmo. Os 2 atravessam a fronteira, dão a volta, entram numa aduana, entrando no Brasil de volta. Eles chegam lá, oi, tudo bem? Oi, joia? A gente está vindo aqui do Paraguai, vocês estão vendo? Estão vindo aqui do Paraguai? E tem um decreto aqui dizendo que a gente é livre, é isso mesmo? O cara, vocês estão vindo do Paraguai, está aqui Paraguai, é isso mesmo, vocês estão livres. Aí o dono deles entrou na justiça, foi fazer registro policial, o negócio foi parar nos tribunais, foi decidido, até Dom Pedro II depois falou, lei é lei, aplique, e os caras ficaram livres. Que isso, se livraram.
a escravidão. Então, que história mais curiosa uma essa, pequena hein? história sensacional. História interessante da questão Christie, que vai bater lá no Paraguai também. Isso aqui, assim, eu tenho. Isso seria um grande tema para quem quer. Eu entrego, qualquer um que quiser pegar esse tema para estudar. Eu acho que é um dos temas mais importantes da nossa história, de estar perdido. Eu achei esse barbante, puxei, veio uma corda, puxei uma corda, veio um elefante. Aí eu falei, pô, vou fazer uma tese disso aqui, vou apresentar na academia e tal. Aí eu fui ver os cursos de história no Brasil. Não dá. Falei, vou fazer um mestrado? Não dá. Não dá para você escolher o tema, tem que ser o tema que o orientador quer. É uma complicação. Eu falei, desisto. Mais fácil eu publicar um livro solto do que fazer um trabalho desse. Qual é a história? Aconteceu a questão Christie, que é uma outra história muito interessante, cheia de pequenas histórias. Cheia. Tem uma que aconteceu na terra da minha mãe, em Cabo Frio. O HMS Cormorant parou na Praia do Forte. Conhece Cabo Frio? Conheço. Mas não lembro o nome das paradas. Não. Já faz tempo. É a principal praia de Cabo Frio, é a maior ali. O HMS Cormorant parou ali em frente à Praia do Forte. Existe uma conexão da Lagoa de Araruama com o Oceano Atlântico que se dá num canal chamado Canal Itajuru. A Lagoa de Araruama é gigante, parece a Lagoa dos Patos, é enorme. E esse canal do Itajuru tinha um estaleirozinho ali bem perto da ponte, na época não tinha ponte, mas bem perto do centro da cidade, que estava fabricando uma escuninha ali chamada Rival. E esse pessoal do Cormorant pega um barquinho, entra no canal do Itajuru e vai remando, fazendo exploração. Qual era o contexto da época? A Inglaterra se colocou como a grande defensora abolicionista e acabar com a escravidão no Atlântico. Então ela estava agindo como se fosse polícia. Mas era a mesma Inglaterra que, nesse momento, tinha um monte de escravo cule na Ásia. Os coolies é uma coisa que ninguém explora. É muito raro alguém comentar dos coolies. O coolie era um escravo que você chamava o cara para trabalhar em alguma colônia inglesa, mandava ele assinar um contrato. Tudo faz. Ele ia trabalhar, aí no final do mês ele tinha um salário dele para receber, debitava hospedagem, debitava comida, debitava médico e ele sempre devia mais do que ele ganhava. Ou seja, ele nunca mais conseguia sair do contrato. O inglês chamava isso de, não, temos um contrato, somos dois adultos, foi feito espontaneamente e tal, mas era uma escravidão falsificada. Era com esses escravos coolies na Índia que eles fabricavam ópio para trocar na China por prata, seda e outras especiarias, outras coisas lá para vender na Europa, e provocou as duas guerras do ópio, que é um outro assunto também e tal, mas, ou seja, o que eu quero falar é, essa Inglaterra que se dizia abolicionista aqui no Atlântico, no Pacífico, era a maior escravizadora da região. E quando teve a Guerra Civil Além Americana... dos coolies, tinha os Blackbirds, né? Ah, sim. Que eram aqueles que eram ligados à Austrália. A Inglaterra, que na época a Austrália era colônia inglesa, capturava lá os escravos nas ilhas do Pacífico. Ali valia a escravidão. Ali vale. Era uma filial da Inglaterra. Até ali. Então, essa mesma Inglaterra que era abolicionista no Atlântico, escravagista no Pacífico, quando teve a Guerra Civil Americana, a Inglaterra apoiou os Estados do Sul escravagistas. E não os escravos do Norte, abolicionistas. Por quê? Existia duas enormes fábricas de tecido na Inglaterra, dependentes do algodão do Mississippi, do algodão daquela região. Então, essa Inglaterra abolicionista para os brasileiros era escravagista americana e escravagista no Pacífico, né? Isso não quer dizer que não existia na Inglaterra as sociedades anti-escravidão funcionando, o debate público, tudo isso acontecia. Então o Cormorant, quando entrou em Cabo Frio ali, eles estavam agindo como a Inglaterra abolicionista. Eles vão trocando boné, né? Ele vai trocando boné. Não, agora eu sou abolicionista. Aí eles entraram, tá? E tinha sido aprovada tinha uma lei na Inglaterra que permitia esse tipo de operação e esse saque. Prize Money, o nome da lei. Prize Money. E a maior parte do saque ficava com a tripulação e outra parte ia para a coroa. Então havia um interesse econômico. A Inglaterra tinha até abolido essa lei porque ela dava muito problema diplomático.
E ela tinha sido resgatada na época do translado da família real para o Brasil, para eles precificarem o custo da escolta. Baseada nesse registro da prize money, desse custo da escolta, a gente sabe hoje, através de documentações portuguesas, que a estimativa de que Dom João VI trouxe para o Brasil seria algo hoje como 20 bilhões de dólares. Nossa, é muito dinheiro. É né? muito dinheiro. Dom João trouxe 20 bilhões de dólares de dinheiros atuais. Quando ele foi embora, lembra que o pessoal fala assim, ele levou todo o dinheiro do Estado e o Brasil ficou falido. Essa é uma versão que se dá. Ele levou cerca de 5 bilhões, um troço assim, porque ele foi para Portugal. Ele era o rei. Ia resolver problemas do reino. Portugal estava falido e o Brasil não estava falido. Aí ele falou, não, o dinheiro está entrando no caixa aqui, mas não está entrando lá. Eu vou levar essa grana porque eu vou precisar disso para fazer gestão lá. Mas ele trouxe muito mais do que Ele levou. trouxe muito mais do que ele construiu o Brasil, né? O Brasil que Pedro II tornou independente foi construído por Dom João. Bonifácio teve seu mérito, Pedro teve seu mérito, Leopoldina teve seu mérito, mas todo mundo tornou independente um país construído durante muitos anos por Dom João. Né? Isso é que tem que ser contado. Então você pega de 1808, né, até 1822, nós estamos falando de 24 anos aí de construção com a mão de Dom João. Né? 24 não. Não, 24 não. 24 não. São 2, 10, 10, 12, mais 2 são 14 anos. Então, voltando aqui, o pessoal do Cormorant entra Em Cabo Frio. no canal do Itajuru. Os caras tomam vai lá e joga fora a âncora, né? Pega o navio que estava novinho e vai embora, abre a vela e vai indo embora com ele. Tô falando baixo até. Vai falando segredos, conta pra ninguém. Eles vão levando pelo canal do Itajuru. Quando eles não perceberam, o prático estava dentro, fazendo uma inspeção ali dentro, calafetagem, essas coisas. Quando o cara sai, que ele sente que o barco tá andando, quando ele sai, olha assim, aquele monte de britânico falando inglês, roubando o barco, o cara mete a mão na garrucha que ele tinha, começa um tiroteio dentro do barco. Nisso, o barco tá lento, saindo lentamente. A população da cidade escuta o tiroteio, dá tempo do pessoal correr, voltar, se comunicar, explicar o que estava acontecendo, porque vários desses saques tinham acontecido pelo Brasil e os jornais publicavam. A população sabia o que estava acontecendo. Você vai no jornal da época, tá cheio de incidente. Teve 300 e tantos incidentes no Atlântico. Nossa, é muito, hein? 300 e o almirante responsável aqui da região reportou acho que 8 só. 8 ou 12, um troço assim. O resto eles botavam no bolso, né, por causa da prize money. Teve um exemplo de um marinheiro que ganhou 360 salários em um mês com esses saques. Então era um negócio que eles queriam fazer fortuna aqui no nosso litoral. Então eles pegavam navio de passageiro para falar, não, mas que navio de passageiro, de cabotagem, não tem como fazer tráfico africano. Né? Não quero saber. Não quero saber. Pegava a carga, pegava tudo. Então o povo da cidade escuta, o povo da cidade corre para a margem do canal e começa um tiroteio porque o contramestre que estava lá dentro do rival trocou tiro com eles e pulou na água, caiu fora, sozinho, com um monte de inglês. E o pessoal da cidade começou a trocar tiro com o barco. E o pessoal da cidade com arma mais longa. Né? Quando você vai saindo do canal Itajuru, tem uma ilha que divide o canal em dois. Assim. Você tem que escolher o lado esquerdo ou direito. A galera da navegação que está saindo sabe que quem tem calado ali é o lado direito. Tudo sempre o lado direito. Como os ingleses não conheciam e estavam trocando tiro ao mesmo tempo, eles pegaram o lado esquerdo e encalharam. Encalharam. Aí eles encalhados lá, tomando tiro. Aí veio o barquinho inglês, já remo lá, para pegar uns calherzinhos, para buscar os caras. E eles ficaram numa distância que o tiro do pessoal já não alcançava. Mas eles estavam encalhados, também não conseguia levar. Aí ficava um fazendo sinal feio pro outro de lá, né? E falando de lá, gritando, xingando. Aí os ingleses pegaram a bandeira do Brasil Império que estava dentro do rival, botaram óleo de baleia ali que tinha lá dentro também e tacaram fogo na bandeira e ficaram ali mostrando para os brasileiros a bandeira deles pegando fogo. Aí o pessoal ficou louco. Sai no jornal essa história. A questão Christie é cheio de pequenas histórias. Sai no jornal essa história.
Todo mundo fica sabendo. Eles vão embora dali, não conseguem levar. O Cormorant sai dali, vai pro porto de Paranaguá. Tinha 3 barcos saindo, quando dá de cara com aquele navio britânico ali, vindo, fazendo sinal para eles para parar, porque eles iam levar a blitz da PM, né, que mandou você encostar. É a mesma coisa. Os caras deram a volta e voltaram pro porto. O Cormorant entrou no porto perseguindo todo mundo. Chegou lá no porto, aí começou a celeuma, porque um dos donos daqueles barcos afundou o próprio barco no porto, falou, isso aqui não vai levar de jeito nenhum. Afundou, depois ele conseguiu tirar do porto, eu sempre quis saber como que você afunda e desafunda um barco. Não sei explicar. Naquela época, né? O cara conseguiu fazer. E os caras vão lá na marra, amarram 3 daqueles barcos. Aí vai o juiz da cidade, vai o cara da guarda, vai o cara do forte, tem o forte do Paranaguá, que tinha alguns canhões ali, vai todo mundo falar com os ingleses, o inglês mostra a carta, que eu tenho autorização para fazer isso aqui, não sei o quê. Mas isso aqui não tem trabalho escravo, olha aqui, ó. Toma toda a documentação do barco, um tá levando chá, outro tá levando não sei o quê, não tem nada a ver com escravidão. Não quero saber, prize money, né? Quero saber, até o cara, pô, a carga tá cheia de chá, tá cheia de não sei o quê. Não, melhor ainda. Melhor ainda. Eu vou levar tudo. A população da cidade corre pro forte, junta um monte de canhão daquelas guerras farroupilha que teve lá. Vota lá na saída. Quando o comandante do forte manda um sargento com uma intimação dizendo assim, ó, vocês não podem sair, levando os barcos. Os caras dão um tiro de pólvora seca no barco. Só que foi uma tremenda covardia, né? Porque tiro de pólvora seca, se você tomar um natural, já arde. Imagina de um canhão. Machucou todos os caras no barco que tava levando lá. Só que pro pessoal do forte, era já declaração de guerra ali. Aí acontece a famosa Batalha de Paranaguá. Procure esse termo, Batalha de Paranaguá. Que é a batalha da população e do forte contra o Cormorant, que tá puxando os 3 navios lento. Ele vem muito lento porque ele tá pesado, tá? E nesse tiroteio do forte, da população dando tiro, a população tinha alguma experiência, montou canhão do lado dos canhões do forte e ficou a cidade inteira participando da batalha. Mataram 2 marinheiros do Cormorant com tiro de canhão. Pegou bala de canhão no cara, cortado no meio, assim. Tá? No Brasil não se feriu ninguém. E eles foram sair devagarinho e tiveram que abandonar os barcos ali, só levaram um, porque os outros estavam todos destruídos também. E o que aconteceu na questão Christie? Foram vários desses eventos acontecendo, pequenos, vários. Mataram um marinheiro no Rio, cortaram o dedo de um outro cara, mataram um cara no Porto. Aí teve o naufrágio lá ali na praia do Albordão, no Sul, que a carga foi pra praia. Isso, aí o Christie é o mais famoso. O Christie entrou reclamando, queria a carga. Pedro II paga a multa que o Christie cobrou e a Inglaterra nunca devolveu. Se de onde é a oportunidade, alguém tiver a oportunidade de falar com alguém da diplomacia e falar assim, ó, vocês estão devendo o Brasil até hoje, vocês não devolveram, tá? Beleza. Então, o que acontece na questão Christie? Eu tinha tantas coisas para contar da Christie, mas eu vou direto para o ponto, que é o seguinte. Quando o Brasil rompeu relações com a Inglaterra, por causa desse monte de evento da questão Christie, teve briga de bar, teve briga Fora que o Christie era um fulano bêbado, viciado em jogo. O Christie foi jogar xadrez, sei lá o que, eles estavam jogando carta na casa do embaixador russo, e saiu no soco com o embaixador americano numa partida de carta lá. Era um barraqueiro novinho, todo destemperado. Quando a população do Rio pediu para Pedro II para entrar em guerra com a Inglaterra, com o Christie e tal, o cara, o chefe da frota, o Warren, o nome dele, pegou o Christie, botou no barco e subiu com ele do Brasil. Tirou ele do Brasil. O Christie depois foi demitido, teve um monte de problema, mandaram um outro cara para ser a diplomacia, porque começou um monte de problema, mas aí é questão Christie. Mas qual é o problema? O Brasil rompeu relações com a Inglaterra, que eu falei, que é o grande tema de história que está perdido, que alguém tem que pegar essa linha e continuar. O Brasil entrou em guerra, rompeu as relações com a Inglaterra, a questão foi para arbitragem com o rei belga, que era tio da Rainha Vitória. O Brasil falou, vamos perder. Complicou, vou perder, nós vamos entrar em guerra. O Brasil começa a se preparar para entrar em guerra. Pedro II começa a vistoriar os fortes, chama as autoridades, começa a ver como é que está o exército, como é que está a marinha, estava tudo horrível. Estava tudo muito mal. E o Brasil começa a se preparar para a guerra.
O Brasil manda emissários para os Estados Unidos. O grande fornecedor militar brasileiro era a Inglaterra. Não posso comprar arma da Inglaterra para lutar com a Inglaterra. Não dá. Só que estava acontecendo a Guerra Civil Americana. E os americanos disseram, não consigo te fornecer, porque eu estou consumindo. E o Brasil não podia comprar da Inglaterra. O Brasil teve que, na terceira opção, plano C do Brasil, França, plano D, Bélgica. Comprou algumas coisas da Bélgica e a maior parte da França. E qual é o ponto da história? Professor Marcelo, você que é historiador também aí, olha esse ponto da nossa história. Quando você compra equipamento de um país, estou falando de 1860, junto vem uma nova doutrina. E lógico, é sempre assim. Se você tinha aqueles mosquetão que não tinha pontaria nenhuma, você lutava em pé, né? Um apontando para o outro, aquele bloco que a gente vê nos filmes, os caras andando e atirando. Se aquilo melhora a pontaria, você tem que se esconder, surge a trincheira. Se você evolui na trincheira e surge a metralhadora, nem a trincheira serve, você tem que ter o blindado. Começa a vir carro de combate para se proteger de metralhadora, eu conseguir avançar. Então, o que determina a doutrina é o armamento. Você vê que essa chegada de drone na guerra da Ucrânia mudou completamente a doutrina. Os carros de combate não estão valendo mais nada. Então, o que determina a doutrina é o armamento. O Brasil foi lá e teve que comprar os armamentos da Guerra do Paraguai com a França. Junto com o armamento vieram os instrutores e junto com os instrutores a primeira semente do positivismo. Que interessante, hein? Porque o positivismo nasceu na França. Até hoje se procura a origem do positivismo das Forças Armadas brasileiras e ele sempre surge através de trabalhos acadêmicos da Escola da Praia Vermelha, um texto ou outro, pós-Guerra do Paraguai. Mas aí você fala, tá bom, pequenas histórias. Como que isso chegou ali? Eu tenho a etapa anterior de uma invasão de instrutores franceses com todo o material bélico para se preparar para a guerra com a Inglaterra. Este é o ponto, né, onde tem que se aprofundar para saber o nome desses caras, quem foi cada um deles, o que cada um deles fez. Já conversei com Forças Armadas, historiador militar, oficial, gente graúda, ninguém se interessa por esse ponto, mas eu acho que na questão Christie está a origem da semente positivista e da proclamação da República. Que interessante, hein? Tem todo sentido, né? Vem as novas doutrinas, vem os instrutores, vem a ideia positivista. Tá ali. Ali a semente tá ali para alguém que se interessar, procurem, tá? Porque eu tenho muitas outras pequenas histórias para contar. Caxias, o grande tema de Caxias, quanto tempo a gente ainda tem? Temos quanto? Tem mais 15 minutos. Okay. 15 minutos. O grande tema de Caxias é... Dizem que ele abandonou o campo de batalha. Que eu acho que é a maior questão aí que fica de demérito para Caxias, né? Dentro da história dele. Teve uma história gloriosa e tem esse ponto. Eu acho que, assim, por tudo que eu li, tudo que eu deduzi, tudo que eu encontrei, existe um problema de comunicação aí nessa história. Talvez não tenha documentação sobre isso, exatamente porque eu acredito que o que explica a saída de Caxias do campo de batalha não está na guerra, nem a saída dele, é o que vem depois. Você pega a carreira de Caxias depois, não teve ninguém que tivesse uma carreira tão elevada quanto a que ele teve. Aonde ele chegou, os cargos que ocupou, tempo que ocupou, repetidas vezes, inclusive nos cargos mais importantes do Império. Ou seja, aquilo que aconteceu na Guerra do Paraguai, que entrou em alguns livros como uma coisa estranha, o abandono, pode não ter sido, do seguinte sentido que eu coloco. Para que o Império não penalizasse ele por aquilo, para que toda a reputação dele não tivesse sido arranhada por aquilo, aquilo não foi uma decisão dele. Por algum motivo que não ficou registrado, alguma coisa secreta, alguma comunicação, ele foi chamado a voltar para a capital. A guerra já estava vencida. Então pegaram essa saída dele, onde ele não pôde registrar, não pôde escrever, não pôde ficar nada público. Ele sai do campo de batalha e volta para a capital e passa o comando para o pessoal que estava lá. E
o Caxias abandonou o campo de batalha. Abandonou. Não. Aí depois Dom Pedro II perdoa ele. Tudo que veio depois foi tão elevado que você deduz que aquilo ali pode não ter sido vontade dele. Ele foi solicitado, foi chamado, e ele teve que sair dali, talvez até levando culpa, e o próprio Império sabendo assim, o pessoal tá falando que você... Mas melhor assim, deixa assim, porque a gente não precisa explicar por que você veio. A razão verdadeira. A razão verdadeira não sabemos, não sei, mas toda a carreira dele posterior não combina com Pedro II. Essa coisa do cara abandonar o campo de batalha. Ele tinha o lápis azul com aquele caderninho dele, que ele anotava o nome de todo mundo que saísse da linha. Dom Pedro II lia todos os jornais do Brasil, e ele olhava lá, Jornal de Pernambuco, juiz fulano de tal tá amancebado com não sei o quê, aquela fofoquinha, né? Aí Pedro II olhava assim, dá aí meu caderninho. Botava o nome do cara. Aí passava 1 ano, 2 anos, falava assim, temos aqui para nomear desembargadores e tal, tem esses nomes aqui. Aí Pedro falava assim... Deixa eu consultar meu caderninho. Ele ia lá. Esse não. Por quê? Não interessa, esse não. Entrou no caderninho, a Já vida era. pública do cara tava arrasada. Queimada. Que a gente sente falta disso hoje, né? Sente. Hoje é o Ó, que contrário. homem sabe, hein? Hoje é o contrário. Tava tudo registrado. Ele ia só botando os nomezinhos. Ele não botava nenhum motivo. Ele falava, não, se tá o nome do cara ali, alguma coisa eu encontrei, alguma coisa alguém me trouxe. É outra coisa que fala-se muito mal do beijamão. O beijamão, quando você vai ver na pequena história do beijamão, era uma cerimônia sensacional, que se eu fosse presidente, eu retomaria o beijamão. O beijamão era o momento em que o rei, o imperador, o reinante, seja lá quem fosse, ele tinha um contato direto com a população sem exatamente. intermediário. É. Sem intermediário nenhum. Então o cara chegava ali para Dom João e falava assim, Dom João, tem um fiscal lá no porto cobrando propina. Aí Dom João, opa, Qual o nome dele? chamava o ajudante de ordem dele aqui, dá o nome do cara aí. Deixa comigo. Aconteceu com Pedro I, com Dom João, Pedro II, aconteceu com todo mundo. Teve um que falaram foi para Pedro II, que eu acho que o cara ia embora antes, tal, e fechava o porto, o armazém do porto fechava antes da hora. Cara, eu sei que Pedro II foi lá e pegou a chave do porto. Pegou a chave do armazém. Os caras não conseguiam abrir o armazém no outro dia de manhã. Ele falou, pode avisar que a chave tá comigo. Então tinham vários momentos, tipo, teve um ex-escravo que tinha lutado na Guerra da Cisplatina, que quem conta a história dele foi um estrangeiro que chegou no Porto do Rio e falou assim, pô, disseram que aqui qualquer um pode falar com o imperador, é verdade? E o cara tava ali, bem na Praça 15 hoje, onde é a Praça 15, bem ali. O cara falou, não, é aqui, ó, nessa casa colonial aqui, essa casa, ele fica aqui. Vai lá, e o cara vai entrando, ninguém pergunta nada, não pede, não tira foto, não tem LGPD, não tem nada. Aí o cara vai lá e encontra uma fila. Ele fala que ele estava na fila, e na fila onde ele estava tinha 2 sapatos na fila, assim, só tinha um sapato na fila. E um cara sentado na parede lá, descalço. Ele falou, esse sapato deve ser daquele cara. Ele guardou lugar aqui na fila, né? Eu vou ficar ali e tal. Aí entra Pedro, passa do lado dele, dando bom dia pra todo mundo. O cara fala assim, caraca, o imperador, cara. Caraca, passou aqui dando bom dia. Aí o cara vem e bota o sapatinho dele e tal. E o cara vai lá falar com ele, Pedro, lutei com o seu pai na Guerra da Cisplatina. E já passou do tempo de eu me aposentar, não tô conseguindo me aposentar. Eu vou ali na região da Santa Casa, onde tem um posto lá, não sei o quê. Falo sempre com fulano de tal, fulano de tal tá me enrolando há meses e meses. O tempo de aposentadoria é tanto, quando você entra... A minha vai fazer anos e não consigo. E ele não gosta de mim, me maltrata, me trata mal, não sei o quê. Qual é o nome do cara? O nome tal, ele anotou tal. Ah, eu queria que o senhor... Não sei, não, o Pedro falou assim, queria nada, você não quer nada. Fica na tua. Já anotei, deixa comigo. Sabe quando o cara vem te pedir uma coisa, diz como que você tem que fazer? Como tem que fazer? Não, também não, o né? Pedro foi dar uma patada no cara, não. Aí o Pedro conseguiu demitir o cara, arrumou uma aposentadoria pra ele e arrumou uma casa pra ele na Quinta. Né? E no beijamão. Ali na coisa do beijamão. Falando em Pedro e falando em escravo,
Você sabia que quando Pedro I foi embora, depois que ele foi embora, ali em 1831, que a Amélia fez aquela carta belíssima de despedida? Recomendo todo mundo ler a carta de despedida de Amélia para Pedro II, né? Pedro escolhe um soldado da Cisplatina brasileiro negro para ser o pajem de Pedro II, chamado Rafael. Aí você fala, pô, mas e o racismo? Então, isso... Onde é que tá o racismo? Peraí, o cara que ia trocar a fralda dele, fazer a mamadeira de Pedro II, cuidar dele quando ele estivesse doente, dar os remédios, era um negro? Era escolhido por Pedro I. Tinha uma profunda admiração, confiança no Rafael. Ele estava indo embora. Você vê, ele chama Bonifácio para cuidar da educação e chama Rafael para cuidar da saúde. Olha o nível de confiança que ele tinha no Rafael. E o Rafael cuidou de Pedro a vida inteira. Quando houve a proclamação da República, Rafael morava na Quinta da Boa Vista, já estava aposentado já. Nossa, devia estar bem velho já, né? Já estava velho, cabelinho branco já. Passa o bibliotecário da Quinta correndo, cheio de livro debaixo do braço, e Rafael fala assim: fulano, você tá maluco? Correndo desse jeito aí? Aí ele fala: Rafael, você não tá sabendo? Expulsaram a família real, deram um golpe, vai ser uma república. O Rafael fica tão revoltado que ele pega a bengalinha dele, aponta pro céu e maldiz, fala: maldiçoado seja quem fez isso com meu Pedrinho. Amaldiçoado seja. E Rafael infarta e morre. Cai morto. Ele é a única morte do 15 de novembro. É Rafael. O outro foi não morreu, mas o Barão de Ladara levou um tiro no peito. Levou o tiro, né? No peito ali. A única morte do 15 de novembro são as pequenas histórias, né? É o Rafael, que foi o pajem a vida inteira de Pedro II, cuidou dele a vida toda. O Mota Maia, que era o médico de Pedro II, era um mulato. O médico de Pedro I também era um mulato. Né? Eu acho interessante essas histórias, porque o racismo... André Rebouças. O negro amicíssimo do Dom Pedro II. Foi para ele, foi com ele. Foi com ele e se matou, né? Se matou quando o Dom Pedro II morreu. Se matou, foi um brilhante engenheiro. Ele desenhou um torpedo, né? Primeiro uso de torpedo na Guerra do Paraguai. Era um protótipo ainda, tal, mas foi Rebouças que desenhou. É outro que tem uma história belíssima aí pelo Rio de Janeiro, tem um monte de obra dele, tem um monte de coisa. Então, assim, a história do Brasil está cheia de pequenas histórias interessantíssimas. Interessantíssimas que as pessoas não conhecem, né? Que são muito mais interessantes do que a grande história. Qual que é a sua preferida pequena história? Deixa isso pro final. História? De tudo. Se for desde a época do Leclerc, que você contou muito bem outra vez, qual que é a sua preferida? Mundial? Ou do Brasil e Portugal. Não, vamos pôr do Brasil e Portugal. Sim, pequena história. Assim, tem histórias. A história das Carmelitas, eu sempre me emociono a contar a história. Da Revolução Francesa. Das Carmelitas. Eu tive lá em Compiègne. Teve lá? Porque o Joy Bennett fez o desenho das Carmelitas, belíssimo, e eu fui lá entregar para elas. Em mãos. E aí como é que foi? Conta esse caso. Eu cheguei lá, eu tava com a Ana Rezende, estava comigo, que era da gráfica, né? Fizemos a impressão grandona, tamanho A2, cara, grandão. Nossa, com a Constança linda, a descrição dela que era muito bonita. Aí encontramos lá, eles são muito reclusos até hoje, né? Aí você bate na porta, aí vem uma freirinha para você ficar conversando. Aí fui explicando para ela todo o contexto da obra, a ideia do quadrinho, das Carmelitas, para explicar o espírito da Revolução, porque eu levei os desenhos belos, levei um desenho infernal também. Né? Eu falei, eu não posso mostrar o infernal enquanto eu não explicar para ela, quando ela vai assustar. Vou assustar a freirinha, ela vai me exorcizar aqui. Né? Então foi muito emocionante de você estar com o pé ali, porque Compiègne tem um monte de história, né? Não foi só as Carmelitas. Ali, em Compiègne, é onde foi presa Santa Joana d'Arc. Na mesma cidade. Então você vê, a maior mulher da Europa, né? A maior santa da França, ela foi presa ali naquela cidadezinha. A cidade é pequenininha, né? Compiègne, pequenininha. Aí você tem Santa Joana d'Arc, você tem as Carmelitas. O mundo tem muito dessas coisas, né? Dessas pequenas histórias.
maravilhosos. Então, daí da saga brasileira, eu gosto muito da Questão Christie e das pequenas histórias da Questão Christie, que são todas histórias comuns de uma briga de rua no bairro da Tijuca, num posto da guarda que vai lá e incendeia o espírito do embaixador Christie. Aí tem um marinheiro, tem uma longa história também do marinheiro que estava atravessando a Baía de Guanabara remando ali para ir para o seu barco, quando é abalroado por um navio, por um escalher britânico, e tem uma briga no mar entre eles ali. Só que eram 3 brasileiros e 12 ingleses. Então os caras dão com remo neles, bate, e um desses brasileiros fica pendurado na borda do navio, assim, para não afundar, porque ele não sabia nadar. E o oficial britânico pega a espada e corta os dedos dele. Ele morre afogado, sai no jornal. Cara, revolta na população do Rio. Quando a população do Rio pede para Pedro II entrar em guerra com a Inglaterra, não é por causa do albordão que virou a carga, foi parar na praia. Ali prenderam todo mundo que saqueou a carga e viu que a galera morreu afogado, teve outros naufrágios no litoral no mesmo dia. Tem um monte de pequenas histórias também. Conseguiram pegar uma galera que saqueou a carga no Paraguai, cara. A polícia brasileira foi atrás do cara que pegou o cara no Paraguai. Então, quando a população do Rio se junta ali, em frente ao Paço Imperial, para pedir a Pedro II, que tem um quadro pintado, Pedro saindo da carruagem de peito, tá, e o povo tudo em volta, e ele tipo dizendo, calma, calma, que eu vou falar com o conselho para ver se a gente vai entrar em guerra com a Inglaterra, calma, calma. O povo estava pedindo não por causa desse afundamento no sul, mas essas pequenas histórias. Que estava irritando a população. Você tem que entrar nas pequenas histórias. O negócio de Cabo Frio, a morte do fiscal do porto, a morte do marinheiro ali, a briga na Tijuca. Teve um alemão que passou pelo Rio e ele relatou que quando ele andava pelas madrugadas, tinha muito cara bêbado e vários postos de guarda. Podia ter até hoje, o Rio precisa. Vários postos de guarda, né? E que quando o cara passava bêbado, a ordem era levar a cura pelo sono. Vai dormir. Você não vai a lugar nenhum. Fazendo bagunça pelas ruas, né? Expressão levar a cura pelo sono. Então, quando era britânico, a ordem era deixar passar. E os caras ficavam fazendo desordem na rua. Esse alemão dizia, o britânico costumava iluminar o cérebro de tal maneira, iluminar a mente, né? Ele usava esse termo para quando estava muito bêbado, que o álcool vai para a cabeça, né? Ele falou assim, não, iluminava demais a mente, ficavam bêbados. E ele fica admirado, esse alemão, era o Chandler, porque ele via essa desordem generalizada da Inglaterra, dos súditos ingleses aqui, e ele falava, isso aqui não combina com aquele lord inglês que fica querendo posar pro resto do mundo. A gentalha tá aqui fazendo um monte de besteira, os brasileiros estão deixando, então a população vai se irritando. Vai se irritando, né? Com esses abusos. Essas várias pequenas histórias fazem você compreender melhor a grande história. As coisas começam a fazer mais sentido. Por isso que eu acho que vale a pena, gente, futucar, pesquisar, olhar, pesquisar. Vai lá no fundo, tenta entender melhor. Por exemplo, essas histórias que estão acontecendo hoje no Brasil. Se você no futuro conta assim, não, porque tinha um tribunal que agia fora da lei. Não sei. Você tem que ir na história do Batom, você vai ter que ir na história do Clesão, você vai ter que resgatar essas pequenas histórias para entender o contexto da nossa época agora. Isso sempre foi assim. Só que a gente vai perdendo com o tempo e as histórias do passado vão ficando sem graça. E como ela vai ficando sem graça, as próprias crianças, as pessoas falam, nunca gostei de história. Porque é isso que coloca na sala de aula. Agora, se eu tô na sala de aula lá falando, peraí, aí o marinheiro, aí não sei o quê, aí puxou a espada, aí fez isso, fez aquilo, aí fica todo mundo prestando atenção, que é o que eu faço no meu canal todos os dias. Falei da Revolta da Chibata, né, que a gente tá comemorando, foi ontem, né, a Revolta da Chibata. Não, foi hoje, a Revolta da Chibata dá até hoje. E você vai ver o evento da Revolta da Chibata, os marinheiros estavam sendo punidos pela marinha ali e tal, aí teve uma revolta dos marinheiros. Não, é muito mais do que isso. Você tem história 2 anos antes, aqueles marinheiros da Revolta da Chibata, quando o Brasil encomendou os encouraçados, eles foram para a Inglaterra, ficaram 2 anos lá, treinando e aprendendo como lidar com aquele navio junto com os oficiais. E ao chegar lá, eles encontraram um ambiente de trabalho militar muito mais livre do que o do Brasil.
Porque o Brasil até 1873, se eu não me engano, tinha o castigo físico na Marinha. Depois foi abolido. Aí a Marinha Republicana retomou o castigo físico. No Império já tinha acabado. E esses marinheiros que foram lá passar 2 anos e tiveram esse impacto da diferença de tratamento, de salário, de condição de trabalho, comida. Tinha muita reclamação no Brasil de qualidade de comida. Era muito comum os caras terem um monte de problema de estomacal, intestinal, por causa de qualidade de comida para os marinheiros. Então, quando você... Opa, peraí, não é só porque bateu no cara com a chibata, calma. Tinha um problema da alimentação constante, tinha problema dos maus tratos, tinha problema desse intercâmbio que eles fizeram e tomaram o sentido da realidade no mundo, que era diferente do Brasil. Tinham vivido a época do Império, que naquele final do Império não tinha castigo físico. Aí teve o castigo físico, ok. Aquilo revoltou, os caras tomaram os navios, tomaram ali na Baía de Guanabara, ameaçaram atirar na cidade. O presidente ficou bananado, não sabia o que fazer, porque a armada tá poderosa ali. E os caras deram uns tiros na cidade mesmo. Deram uns tiros e mataram 2 crianças. Eles ficaram arrasados no navio. Chegaram a fazer vaquinha no navio para pagar o enterro das crianças. Só que ali eles fizeram um acordo, né? O almirante negro fez um acordo. E qual é a pequena história que eu acho que é a principal história ali? A República não cumpriu o acordo. Quando eles entregaram os navios e foram para a terra firme e começaram a perseguir, aí o presidente baixou um decreto também para punir aqueles caras, para expulsar da marinha. Aí teve uma segunda revolta na Ilha das Cobras, que eles ficaram lá, porque tinha prisão na Ilha das Cobras também. Teve briga lá, os fuzileiros aí tomaram lá a Ilha das Cobras. A marinha vai bombardear a Ilha das Cobras, assim, 100 metros de distância. Queima-roupa, aqueles navios de guerra bombardeando a ilha. O final da história é que a maioria dos marujos que participaram da revolta da Chibata morreram na mão da República, ou na cadeia, ou um ataque químico que eles fizeram com cal virgem lá, os caras morreram sufocados, ou é tiro, ou é enforcamento, ou é fuzilamento, e o pessoal está preso aqui na Chibata. Um cara levou 200 e tantas chibatadas. O relato que fizeram até para o presidente da República foi que as costas dele estavam abertas, tal como uma sardinha antes de salgar. Nossa, dureza. Imagina a situação. Então, você vê que a história é muito maior no antes e no depois. Claro. E o grande centro ali para mim não é a revolta chibata, é a maneira como a República tratou todos os marinheiros e a maioria morreu. Aqui tá a grande história, nem a pequena história. Aqui tá a grande história para você contar. E a Chibata foi nisso. Então eles comemoram ou lembram do dia da revolta da Chibata e esquece Do resto. do resto. Muito obrigado, Laudelino. Chegamos aí ao final aí do nosso podcast. Fala pra Muito caramba, obrigado pela atenção. Não foi ótimo. Essas histórias são muito interessantes. Muito obrigado. Eu que mesmo. agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí por tudo, né? Estou ao dispor. Quem quiser me seguir, Laudelino RJ aí no YouTube. Né? E, gente, participem dessa pesquisa, dessa busca, dessas pequenas histórias que são histórias nossas. Não são histórias brasileiras, são histórias nossas, história do nosso povo. É verdade. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Agradeço a todos que nos acompanharam.